Rapaziada, como é que é? A espera terminou, estamos aqui no primeiro episódio do Conversas à Benfica, aqui com o meu primeiro convidado, João Gonçalves, uma lenda aí nas bancadas da luz, ou não? Uma lenda, pelo menos. É. Antes de começarmos aqui a conversa com o João, queria mandar aí um abraço e um obrigado ao Eduardo, da Imagine GFX, passa lá no Facebook do rapaz. Pá, tem N coisas aí para o vosso projeto, para a vossa empresa, passem lá e deem um suporte no rapaz, ok? Fiquem atentos, subscrevam o canal, partilhem, comentem, qualquer coisa, mandem uma mensagem ou um e-mail, estamos cá para responder. Quem quiser passar aqui para assistir, já sabem, é só trazerem uma mini saia, um top, temos cá para vos receber. Vamos agora ao que interessa, tenho aqui o meu amigo João Gonçalves. João, como é que é? Seja bem-vindo. Epá, é sempre um prazer estar na tua presença. É sempre um prazer estar na minha presença, meu amigo. É uma honra abrir estas conversas que tanta ansiedade tem criado nas redes sociais. É verdade, é verdade. Mas tu costumas criar muita ansiedade ao nível da abertura? Costumo. É uma coisa com que eu convivo até de semana a semana, se reparares, não é? Na Benfica TV, toda a gente espera que aquele grande momento em que seja a abrir. Mas já que estamos a falar nisso... Já houve algum... a propósito, a propósito, estamos a falar no programa. Quem não sabe, o João é um apresentador que se diz, não? Comentador. Profissionalmente efetivo. Sim, um comentador, colaborador comentador da BTV. Da BTV. Acho que é esse o termo técnico. Tem um programa que é Uma Semana do Melhor. Exatamente. Passem lá, bons convidados. Alguns. Excelente moderação do João Martins. Excelente moderação do João Martins. Eu ainda não fui, mas é de ir. Está prometido, João Martins. Desde que pagues aquele bifinho ali na buraca. Ah é? O Naco? A tua presença na Semana do Melhor vale o Naco? Então, mas não é assim as coisas? Não, até agora não era, mas parece-me justo. Parece-me justo. Sim. Aquela cerveja artesanal vale a pena. Vale muito a pena. E o Naco é brutal. É. Sim. Batista do buraco. Ó João, vamos lá ao que interessa. Pá, agora a sério, é um enorme prazer estar na tua presença. Pá, admiro-te muito. É um facto. Acho que és um benfiquista com os valores bem assentes. Estás a ver? Pá, é onde eu me identifico. É coisa rara nas bancadas da luz. Estás a ver? Uhum. Pá, e acho que o Benfica... Pá, faz falta ao Benfica pessoas como tu. Pá, seja a trabalhar, seja nas bancadas, seja lá o que for. Pá, cada um faz o que pode e o que tem jeito para fazer. Tu... Pá, cresceste ali perto do estádio, não é? Verdade. Pá, como é que começaste a acompanhar o Benfica? O que é que te levou para o Benfica? Já que eu sei que o teu parente próximo é verde. É verde, não é? O meu progenitor. O que acontece é o seguinte, eu fui viver, não sei porquê, eu nasci em Nampula, em Moçambique. Ah, é? É verdade. E o meu pai estava lá a fazer a tropa e a minha mãe resolveu lá ter com o meu pai. E então eu vim de Moçambique com meses. Estive lá mesmo, não lembro nada. Quando não conheces o Coconut em Moçambique? Não tive esse prazer. Bom. Nem consegui ver nada de futebol em Moçambique. E nem nunca lá voltei, nestes últimos 43 anos. E o que acontece é que os meus pais, por algum motivo, acabaram por se fixar na zona de Benfica, que há 43 anos era uma zona de Saloia, de Lisboa. Tinhas que ir de elétrico, que já era considerado fora de Lisboa. Mas o que interessa aqui é que quando eu comecei a ter vida e a ter vontades próprias, sei que o meu passatempo era jogar a bola, pontapé na bola. E depois quem diria? Na altura era muito magro, até aos 20 e poucos anos era o Morty. Mas então quer dizer, a travessia no deserto não te fez para emagrecer? No quê? Daqueles anos horríveis? Não, fez-me para engordar. O Pedro Ribeiro chama esse período do Benfica o nosso Vietnã. Acho que é o nome mais feliz que nós temos para essa fase negra do Benfica. Não, e deu-me para engordar e para fazer muito disparate na minha vida. Assim. Pois, não fui para essa calhou. Não, estamos a falar da travessia do deserto em 94 ou 2004, não é? Pensei que o Casar estava nesses erros. O Casar, depois já podemos ir mais à frente, mas o Casar, devo dizer que anunciou o meu casamento depois de uma grande desgraça em Alvalade no ano passado, quando fomos eliminados da taça. Não me recordo. Estava à espera, recordo-me vagamente por causa disto, estava à espera de me ir embora, não havia nada. Eu recordo-me do casamento, não recordo-me do...
do desastre. Sim. Olha, perdemos mal, como sempre, né? E estávamos à espera de sair naquele momento prisioneiros, né? Que queremos sair. E eu não tinha nada melhor para fazer, fui ao Facebook e descobri que no Facebook dava para mudar o estado. E passei de solteiro para noivo. E aquilo foi giro porque, muita gente me conhece naquela casa. E então, assim, paulatinamente, fila a fila, as pessoas estavam a ver o Facebook, né? Estava tudo sentado, e iam começando a virar para trás: "Oh, Gonçalves, vais casar?" E eu achei que aquilo teve um impacto positivo porque de repente ninguém se lembrava que tinha sido eliminado a taça. Assim, o Gonçalves vai casar e tal. Não aconteceu festa. Foi só uma coisa simples. Mas pronto, durante uns tempos deu para... Olha, João. Mas deixa-me só voltar atrás. Mas porquê é que a gente nunca acaba um assunto? Porque não? Porque nós temos muita coisa em comum, muita coisa para falar. Mas eu já ia agarrar no fio da meada e dizer, porque eu comecei por jogar muito a bola em Benfica, no Parque do Fonte Nova, que agora está em obras, era o nosso campo de futebol. E daí a começar a me interessar por futebol a sério foi um passo muito rápido e muito natural. Isto porque o pai da minha mãe era adepto fervoroso do Benfica. O meu pai gostava de futebol, era sportinguista. Eu nem percebia que ele era sportinguista porque ele não era militante. Só gostava de ver, não era desprovido de emoções. Que era uma coisa que eu gostava imenso de ter acontecido na minha vida, mas não aconteceu. E acontece que vou ao Estádio da Luz muito novo. Qual é o primeiro jogo? O primeiro jogo é um Benfica Carlos Aiciana. Da Taça das Taças, meias finais. E vou pela mão do padrinho da minha irmã. Não é um familiar, é uma pessoa próxima da família, que é padrinho da minha irmã, louco pelo Benfica, um lugar cativo. E a coisa deu-se mais ou menos naquela altura. Era ou ias ao Jardim Zoológico ou ias ao Estádio da Luz. Eu sempre o Estádio da Luz era porreiro. E fiquei completamente esmagado logo a primeira vez. Se me perguntares o que é que eu vi desse jogo, vi rabos e pernas. Toda a gente era muito mais alta do que eu. E ninguém queria saber de mim, porque o jogo... Nós perdemos na RDH. Exatamente. Eu estava ali a tentar espreitar, e então passei o jogo todo. E foi gol. Bolas, quando for gol eu aviso. E o que é que aconteceu? Só marcámos um gol. Jogámos muito bem, mas fomos eliminados às portas da final. O Carlos Aiciana até vai à final com o Dinamo Tbilisi, salvo erro. Mas na altura, o futebol era fortíssimo. O que acontece é que aquilo tem um efeito na minha vida que muda-me a vida. Eu, quando saio do Estádio da Luz, chego a casa e a única coisa que eu não conseguia dormir, não é? Doido com aquelas emoções todas, o cheiro a relva, o cheiro a cerveja, tudo aquilo que envolve o futebol, ficou-me completamente intrínseco. Já não conseguia, eu senti que já não conseguia viver sem aquilo. E o meu tio, que é o padrinho da minha irmã, que eu chamo carinhosamente tio, mas não é nada a minha família, tinha o gaga de via todos os 15 dias ao futebol, 15 dias. Comecei a ver todos os jogos. Claro. A coisa mais natural do mundo era ir ver o Benfica Farense, Benfica Braga, Benfica Estoril. Há um jogo em que ele não pode ir. E eu lembro perfeitamente que isto já é uns tempos mais tarde, um Benfica Betis de Sevilha. Taça UEFA, a grande Taça UEFA. O meu tio não pode ficar a trabalhar até mais tarde. E ninguém me diz nada. O meu tio estava chateado que eu não podia ir, mas ninguém me diz nada. E eu estou à janela, na casa dos meus pais, é Reinaldo Santos, 6º andar. Eu ia à janela e via aquela rumaria de pessoas que paravam na estrada do Benfica em frente ao Califa, e depois ia tudo a pé para ali fora, pelos montes. Não via nada daquilo. Eu vi um mar vermelho, assim, então e eu? E fui dizer à minha mãe: mas o tio não vai. Não, mas o tio hoje não vai. Comecei a chorar. Foste apunhalado. Sim, e a pensar: mas como é possível não se lembrarem de mim? Veio o pai do meu tio, coitado, já com uma certa idade, não estava nada a contar à bola, que se calhar já não ia à bola há bastante tempo, e veio buscar um menino. Porque o menino estava triste. A chorar. E a minha mãe estava em pânico. Quer dizer, tenho um puto a chorar em casa com 9 anos na altura. Isto é impensável. Pronto, portanto, a partir daí, os meus pais perceberam da gravidade da situação. As pessoas mais próximas de mim perceberam que isto era mesmo grave, que eu tinha estado na Luz. E depois eu comecei a interiorizar que era impensável haver jogo na Luz e eu não estar lá. Sendo que à noite, naquela altura, o jogo tinha uma componente mágica. Porque tu vives em Benfica, vais à janela, vês tudo negro, mas depois tens um quadrado com uma claridade, para parecer um ovni a chamar-te. Não há como não estares ali. E como ainda tive a oportunidade de não poder ir a alguns jogos,
estamos a falar de uma criança com 8, 9 anos, aprendi que se ouvia os gols em casa. E nem todos os jogos já na televisão. Sim. Não tínhamos essa velocidade. Portanto, eu punha aquilo no rádio e ouvia primeiro o gol na luz, porque abria as janelas e ouvia o bruá. Que é uma coisa que eu hoje em dia nem consigo explicar. Na altura era a coisa mais natural do mundo. Nós brincávamos, olha, foi gol, liga ao rádio para ver quantos é que está. Eu lembro-me disto acontecer, foi muito poucas vezes. Porque não me passava pela cabeça não ir. E a partir do momento em que eu comecei a ir, muito depressa, pois o padrinho da minha irmã não tinha vida para me levar todos os jogos e tal, eu rapidamente cresci, ganhei vida ali, fiz amigos ali naquela zona. Mas logo novo começaste a ir sozinho? Muito novo comecei a ir sozinho, que é uma coisa que se calhar hoje em dia... Sozinho, quer dizer, bastava descer de casa e apanhavas o comboio, só que seja. Pois, era um bocado, deixava-me na leva. Tive a felicidade de ser do clube do meu bairro, que é uma coisa que nem todos os benfiquistas podem... O Benfica é um clube do mundo, não é? Há Benficas em todo lado. Eu tive a sorte incrível de sair de casa às vezes em de brincadeira digo que os lisboetas não sabem a sorte. Não sei. Não digas em tom de brincadeira. Estás a ver? Porque eu dizia isso antes em brincadeira, mas isso é muito grave. Sim, mas num tom mais... Estás a ver? Mais calmo. Percebes? Não... esta malta não sabe a sorte que tem, estás a ver? E agora, transportando desses anos para cá, é inconcebível gostar de Jesus da Silva. Estás a ver? Nós estamos a gravar isto, estás a ver? E ontem, mano, foi meio final. Tiveste 25 mil pessoas na luz. Eu não preciso estar aqui a justificar nem nada disso. Mas eu estava a trabalhar e estava-me a roer. Estás a ver? Eu sei o que é que custa um gajo não poder acompanhar o Benfica. Claro. E à porta de casa. Estás a perceber? E tu, ainda por cima tu, que viveste esses anos, viveste o estádio antigo, estás a ver? Como é que tu vês isto, mano? Com revolta. Sabes que eu, a partir de determinada altura, comecei a ter alguma voz nas redes sociais. Muito tarde, em 2003, comecei a escrever sobre o Benfica. Para quem não sabe, eu escrevia muito sobre música, desde 96 que eu escrevo sobre concertos, mas sobre futebol, muito tarde é que comecei a escrever. Foi no terceiro anel e depois é que comecei a fazer os meus passezinhos nos blogs. Mas uma coisa que me tem acompanhado desde sempre na escrita e sempre que posso falar publicamente, acompanha-me sempre muito esse sentimento de revolta que as pessoas geralmente tendem, como bons portugueses que somos, as pessoas geralmente captam isto que tu acabaste de dizer e senta-se aqui uma terceira pessoa e vão olhar para ti e vão dizer assim, olha, pois é, mas eu não tenho dinheiro, mas a minha avó está doente, a minha filha tem um cancro, no meu trabalho não posso faltar, estava a chover, vindo uma constipação, isto não interessa. O que interessa é que tu tens um recinto de futebol do Sport Lisboa e Benfica, que leva 65 mil pessoas. Tu, se não tiveres um recinto cheio, ou pelo menos se não tiveres uma média de 60 mil pessoas, vamos lá, tens que sempre interrogar, mas sempre, seja com o Estoril, seja com o Real Madrid, onde é que estão as pessoas? E porquê é que não vêm? Eu não quero saber as pessoas que não podem. Tu estás-me aqui a dizer, não posso estar a trabalhar. A condição socioeconómica do país não pode ser justificação para isto. Não achas? Acho. Se calhar dei um desconto nos últimos 5 anos, quando a coisa realmente, durante a minha vida, talvez nos tempos mais recentes, foi a coisa mais complicada. Mas não havia 60 mil pessoas que tivessem poder económico para ir à bola. Havia, pois. Os cinemas estão cheios. Eu faço os festivais estão todos cheios. Todos. E com preços bem puxados. Estou a falar de norte a sul, não estou a falar de Lisboa, estou a falar de norte a sul. Aqui a grande questão... A geração com que eu comecei a ir ao futebol tinha cultura de futebol. Ou seja, nós íamos ao jogo, eu ia com o padrinho da minha irmã, ia com o meu avô, ia com o meu pai, e nós, o caminho para o Estádio da Luz, íamos a dizer: quem é que será que vai jogar pelo Benfica? Será que o Nené joga? Será que o Diamantino recuperou? Sabes o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu estás focado no Sport Lisboa e Benfica. Será que vamos jogar de branco? Será que vamos jogar de vermelho? Vamos para a taça jogar com o Régua. O Régua atrás de que cor de camisola? Vai ser engraçado. Hoje em dia, a primeira premissa para tu quereres muito ir à Luz, vamos descontar aqueles 20 a 30 mil que estão lá sempre, felizmente, é o que sobra da grande militância do Benfica dos anos 60 e 70, são estes 20 mil, 20, 30 mil, não quero ser injusto. Portanto, estamos a falar de metade do Estado da Luz. A outra metade da premissa é: será que o Benfica ganha jogo é campeão?
será que na Liga dos Campeões vem o Real Madrid? E repara, falando de noites europeias, há um bocado está a falar da magia das noites europeias, pá, bastava haver um jogo europeu para toda a gente querer ir à luz. As pessoas queriam ir à luz, não interessa quem era. Hoje em dia, a única maneira de encher o estádio da luz, e tu sabes melhor que eu, Real Madrid e Barcelona, de Espanha, o resto, se for o Sevilha do São Paulo, as pessoas não querem saber, não interessa. Sim. Manchester United e Liverpool de Inglaterra, é pá, se for o Leicester, não interessa, não tem nome. Sim. Bayern de Munique, é pá, eu Dortmund nem tenho a certeza se esgotou, mas Bayern de Munique claramente esgota. A Juventus, porque a Juventus tem nome, é pá, e muito poucos clubes mais. Mas a meia-final de Taça UEFA, o estádio não esgotou. Nem com o Fenerbahçe. É que estás a perceber? Mas estás a falar isto que nós estamos a falar. Porque o benfiquista passou a ir ao Estádio da Luz, primeiro, segundo o adversário, parece que as pessoas vão ver o Messi, percebes? O Benfica-Barcelona foi um dos jogos da Luz. Achas que há um salto de geração ali dos anos 60, 70, tendo em conta a conversa que nós estamos a ter, estás a ver? Tu achas que a rapaziada que está entre ti, a tua idade e a minha, não tem cultura futebolística? Não tem cultura futebolística. Estás a perceber o que é que eu estou. Vamos situar as pessoas, para quem não sabe, nasci em 73. Sim. Ou seja, tens 10 anos de diferença de mim. Essa década de diferença que estás aqui a pôr nesta equação é bem observado. E se calhar tem tudo a ver com isso. E não tem tanto a ver com o nosso Vietnã, como nós estávamos a falar há bocado. O Vietnã, eu já apanho parte disso. A tua geração e os mais novos do que tu são muito militantes. Achas que a exigência que tu tens desses anos, estás a ver, dos anos 80, achas que é por causa disso que eu sou tão exigente com esta rapaziada mais nova agora? Que tu sejas, porque vês os mais velhos a carregarem essa chama. Estás a ver? Há uma diferença entre 10 anos. Sim. Entendes? Mas tu olhas para cima e vês que há uma herança que... Exatamente. Sim, mas tu tens um problema muito grande, Diogo. O gap que há aqui dos 10 anos que a gente fala, o que transforma é uma velocidade meteórica em tudo o que é diversão a nível universal, não falo cá. Na minha altura, as crianças eram divididas entre os que gostam de bola e os que não gostam de bola. Os que não gostam de bola eram automaticamente postos num canto. Era a malta da música, das artes. E, pá, eu estou à vontade para falar que eu adoro música e acompanho muito. Mas fazia-se logo ali um corte radical. Não havia... Hoje em dia há um limbo. O futebol hoje em dia está na moda. E então é muito difícil tu perceberes quem é que tem cultura futebolística e quem não tem. Eu sei que há muita gente que tem cultura futebolística. Muita gente que se calhar vive como nós, rodeada de livros e interessada e tal. Mas há muita gente que acha que gosta de futebol, que está convencido, e não é para nós. Vai dizer, pá, eu adoro bola. Eu vou dar aqui só um exemplo muito rápido. Achas que ser do Benfica está na moda? Agora sim. Ser do Benfica neste momento está na moda. Sim, é bem dizer... Ele pergunta assim, em 98 gostavas de chegar a uma festa e dizer está aqui um grande benfiquista. Eu nunca deixei de pagar as botas, nunca dei o meu cartão, nunca perdi um jogo do nosso Vietnã, vi todos. Olha, não vi o Gondomar, por exemplo, fui ver Queens of Stone Age ao Porto. Pensei que não estávamos assim tão mal e dominávamos o Gondomar. Eu vi ao vivo. Foi bom, não é? Pois. Inclusive... Não estou aqui para falar de desgraças. Mas deixa-me só dar este exemplo. O que caracteriza a sociedade hoje em dia e isto que estamos a falar, não é só a falta de militância, é a malta pensar que gosta. Eu vou com a minha mulher a um casamento, onde vou ao casamento de uma amiga dela e vou para uma mesa em que não conheço ninguém. Isto acontece a todos nós, toda a gente já passou por isto. E desbloqueador de conversa número 1, este bola. Também é do Benfica. E geralmente não é este também do Benfica, geralmente é olha o marido da Wanda, tens de conhecer ali o meu marido que é um benfiquista doente. É meio caminho andado para um gajo pensar, vou já sair daqui. Porque eu já fui muito enganado com esta conversa. Porque ficas, olha, pronto, ou será, fica ali, sentas-te ao pé dele. Então, este ano, maluco, comprei um cascol do Benfica e estive no Marquês. Depois saímos de sair, não, que eu não pago cotas, eu não dou dinheiro a chulos. Eles têm dinheiro. Mas costumas ir à bola. Então não costumo, fui ver o Benfica-Barcelona, 2013. E depois disso? Depois disso, a vida não está para isto. A vida não está para isso enquanto... Fui ao Marquês.
estive no Marquês e a vida não está para isso enquanto guarda os seus bilhetes do Alive. Não estou para gastar dinheiro, esta vida está difícil, vou ter um filho. Por acaso o cartaz do Sudoeste está brutal, vou lá ver o David Guetta. Bom, e é isto. E tu revoltas-te muito mais se tu disses, pá, se a meio do casamento passa-te um gajo por ti e diz, pá, olha, já li o teu blog, ou já te vi na BTV, pá, por acaso sou sportinguista, mas até curto a tua cena, pá, que eu também vou ver o Sporting fora, e aí, se calhar há uma química logo. Pá, então como é que vocês fazem com os bilhetes e a militância e as finais? O Sporting não é um grande exemplo, mas pronto, vamos supor que ele era do futebol do Porto dos anos 80, como é que é e tal. Mas percebes, consegues uma ligação, porque há muitos mais, e não é por mal, há muitas mais pessoas, há muitos mais seres humanos do Benfica, eu costumo dizer que o Benfica não disse. Sim. É aquele Benfica que ontem estávamos a jogar com o Estoril e quando está 2-1 para o Estoril, a seguir vão fazer 3-1 e vamos de vela. E se aquilo acontece, eu não disse, mas ganhamos, está lá o gajo com o cascol todo contente no fim e vai para o Jamor, estás a perceber? Há uma grande diferença entre... Sim. Eu acho que a malta atualmente, e eu tenho acompanhado isso nas redes sociais, é mais panca com o jogador do que com o clube. Estás a ver? Nós tivemos um exemplo. Nós tivemos um exemplo, né, no almoço onde tivemos os dois, enquanto há um rapaz que sai e diz que o ídolo dele era o Zóvico. É verdade. Não, tens. Mas olha, eu fiquei. Eu tenho pesadelos com isso. Eu sei. Estás a perceber? Muita gente não sabe que o Zóvico tratou mal do benfiquista e por aí fora. Sim, é verdade. Fora isso. Sim, se calhar havia mais um ou outro. Vá lá. Sabes que eu não acho que há... Estás a perceber? Eu por um lado desculpa dizer assim, há uma geração mais nova que não tem grandes referências da sua infância. Mas tem sempre o João Pinto. Há sempre o João Pinto, há sempre o Michel Perdomo em última análise. E se não quiserem dizer nada, diz que é o Eusébio. As pessoas falavam com o Eusébio, iam à luz, cumprimentavam o Eusébio. E quem fala do Eusébio, fala de outros tais. E no meio disto tudo só faltava o gajo dizer que era fã do Oco Novo. Não estava preparado para uma visita à loja dos horrores. É verdade. Não sei se não conversas à Benfica, podes. Não, podes sim. Podes, faz parte do Benfica. Uma pessoa não deve. Mas achas que há alguém que tem como referência o Oco Novo? Eu tenho como aquilo que eu não quero para o Benfica. Eu não devido, desde que o Xano usou o número 10. Tenho 20 Oco Novos para mandar assim de cabeça. O Xano usou o número 10. E bom jogador, pá. O Xano era bom jogador. Era 36 anos, que era aquilo que a gente precisava para 40 jogos por ano. Isso é a altura do... Da malta achava que o Totti era o Totti. Eu achei. Posso contar uma história muito boa de um falso reforço. Reforço nunca veio. Não vais falar do Mariantes, não? Não. Vou falar de uma coisa lindíssima que é eu em julho ia sempre com os meus pais 2 semanas para Vila Moura e o campeonato parado e eu devorava os jornais. Havia 3 jornais. Um deles era a Gazeta dos Desportos, que saía à quarta-feira. E a Gazeta traz na capa Jürgen Klinsmann a caminho do Benfica. E aquilo fazia... Não, eu vou aqui dizer que eu desde 88 torço pela Alemanha e um dos meus ídolos de sempre é Jürgen Klinsmann, que eu tenho como um dos melhores avançados de sempre. De repente, o Klinsmann teve ali uma reviravolta na carreira complicada e de repente fala-se que ele está a sair do Mónaco, salvo erro. Aquilo fazia sentido, porque o Benfica ia investir, era o Artur Jorge, vinha dinheiro da Parmalat. O menino não faz mais nada, informa aos pais que vai para Lisboa. A mãe das férias de Vila Moura, que só aconteceu uma vez. Pronto, uma coisa mesmo à grande. João Gonçalves vem para Lisboa, de caminhonete, que demorava bastante, diga-se passagem. Estavas à espera da apresentação? Não, fui buscar no aeroporto, como é evidente. No dia a seguir eu falei cedo, meti-me no 50 e aí vai eu para o aeroporto. E quando cheguei ao aeroporto lembrei-me, mas espera aí, que estupidez, não sabia se ele chegou, se não chegou. Eu fiz o filme na minha cabeça, e comprei a bola, que era quinta-feira, que era um armário deste também. E comprei a bola e a primeira página da bola dizia Klinsmann no Benfica. Nem pensar, com o dinheiro de Klinsmann compramos 3 ou 4 jogadores de top. Bom, e eu voltei para casa, claro que os meus pais disseram, não, agora esperas... De top na altura do Artur Jorge. Na altura do Artur Jorge, para a época. E os meus pais ao telefone disseram, não filho, agora esperas por nós, não vens outra vez para o Algarve, porque isso é pá. E eu, pronto, grande melão fiquei. Jogadores de top que eu posso dizer assim, Tavares e Nelo, não é? O número 10 do Benfica.
Mas tu és o primeiro a dizer que E agora ia dizer era a estrutura da seleção. Tavares e Nel foram comprados com critério. Porque eram realmente os melhores jogadores do Boa Vista. Isto é verdade, eu não estou a rir, eu estou a falar sério. Eram realmente jogadores valiosos, iam à seleção e estamos a falar de um Boa Vista forte. É verdade. Tavares e Nel eram jogadores que faziam sentido. Mas não eram o Klinsmann, com o devido respeito. Não era bem... Klinsmann não veio para o Benfica, vai para onde, meus amigos? Bayern Munique. Não sei se lembram, tivemos a oportunidade de jogar com o Bayern Munique uns aninhos mais tarde. Coisa pouca. Ainda no Olímpico de Munique, o que é que acontece? É empatarmos 4-1. E nesse empate 4-1, os 4 golos do Bayern foram de Klinsmann. Que houve uma coisa gira, na altura já saíam uns jornais diários ao mesmo tempo e houve uma capa que conseguiu ser transversal, era Kata Klinsmann. Eu fui ver a segunda mão à luz, claro, acredito 4-1 para nós, peanuts, 3-0 na luz, claro. Fácil. Eu digo sempre isto na brincadeira, porque tu és o gajo que acreditava, já te disse isto mais uma vez, que acreditava que a gente, quando viesse de Vigo, dávamos a volta à situação. É a minha coroa de glória do Vietnã do Benfica, e foi talvez a noite em que eu percebi que se calhar não ia dar. Levámos aqueles 7 injustos. Eu tenho aqui o apontamento. Tu sabes qual era a equipa? Sabes qual era o 11 em Vigo? Epá, tenho uma ideia. Jogámos com Palmadeira, o Enco na baliza, não é? Palmadeira e Ronaldo como centrais. Sim. Lado esquerdo e lado direito Rojas, lado esquerdo. Lado direito Oconovo. Não. Sim? Não. Quero, lado direito. Pá, jogámos com Ronaldo, Palmadeira, Rojas. Então, mas falei um. Ronaldo, Palmadeira, Rojas. Jogámos com o Andrade. Andrade, Calado. João Pinto, Maniche, Kandorov, Karel, Poborski. Mangas compridas, vou 7. É o melhor extremo. E quem era o ponta de lança? Nuno Gomes. 7-0. Epá, eu vi aquilo e pensei, isto é um percalço, porque eu tive um percalço deste género, sabes? Queres ver o banco? Quero, muito. Hã? Quero muito. Nuno Santos. Tá. Oconovo, lá está. Bruno Basto. Marcou um gol ao Porto. Chano, lá está. Estava na semana Luís Carlos. Estás a ver? Luís Carlos, sim, muito bom. Quem é jogar? Totti. Que não o Totti, não é? Não o Totti, sim. Que ainda hoje está na mesma equipa. E do lado do Celta tinha uma equipa interessante. Mas deixa-me só dizer-te isto. Foi 7-0, eu vi aquilo e... Sim, mas eu disse sempre isso na palhaçada, que tu eras o gajo que acreditava... Não, mas não digas na palhaçada, que eu fui trabalhar e fiquei malta, com pena, estás a ver? Malta... Pá, Gonçalves, aquilo ontem... Mas aquilo ontem o quê, pá? É que o meu primeiro jogo fora do Benfica, sozinho, foi um outro empate. Foi Sporting 7, Benfica 1. 86. Foi prenda de anos do meu pai. Toma lá 600 paus, compra o bilhete, aí se queres, dezembro, tu mãos largas, vá para o 7-1. E eu pensei assim, isto é uma vantagem, a partir daqui vai ser sempre a subir. Como uns anos mais tarde eu não estava a contar que na Europa tínhamos que levar um enchimento daqueles. Quando aquilo aconteceu, eu pensei, bom, quando vamos ser pelo Sporting, o que é que aconteceu? Campeões e Taça de Portugal, dobradinha, fácil. O que é que eu pensei? Isto é um sinal. Segunda mão, estava a agravar de jantar e o meu pai disse assim, mas onde é que tu vais? Para a luz. Mas... sabes que perdeste 7-0, seu pai. Por isso mesmo. E compraste bilhete, claro, não fosse esgotar. Bom, e que dirigi-me para o Estádio da Luz. Epá, e a primeira... Mas isto é, eu conto isto, parece piada, mas não é piada. O primeiro choque que eu tive enquanto benfiquista foi sentar no Estádio da Luz a meia hora do jogo. O Estádio da Luz antigo. E não estava lá ninguém. Por acaso vislumbrei um gajo ao longe, que era o Ricardo Araújo Pereira, que era um gajo alto, magrinho, ali de Benfica. Também estava incrédulo, assim, mas onde é que estão as pessoas? E ninguém foi. E isso foi, nesses segundos, eu disse, pá, peraí. Sou só eu já a acreditar, isto está muito mal. Mas sabes que isso já é 99. Isto é 99. Eu acho que 99 já sofre deste mal de agora. Não, 99 estava... Sim, mas em 99 as pessoas já tinham feito um divórcio com o Benfica, não acreditavam naquilo. Sim. Epá, havia gajos como eu que pensavam, fácil, 3 golos nos primeiros 15 minutos, fácil, os gajos vão borrar-se, todos vão chegar aqui com isto. Faltou. Aliás, eu aproveito para dizer agora, a culpa foi dos sócios do Benfica que não encheram aquilo. Se tu consegues eliminar o Marselha com um gol com a mão, sem jogares nada, ao contrário, tudo que tu souberes sobre esse jogo é mentira. Já estás parte, já contaste essa história mais uma vez. Foste massacrado em Marselha, era coisa para o resultado justo ser 15-1.
em Marselha, na Luz não chegaste à baliza e tinhas que marcar um gol para os parceiros, eliminaste os gajos com um gol com a mão. O Vata diz que foi com o ombro e eu respeito isso. Eliminaste talvez uma das melhores equipas de futebol que eu vi ao vivo. O Marselha era uma máquina de jogar a bola. Mas eliminaste porque tinhas 120 animais atrás, doidos, que acreditavam naquilo, em transe. Porque se hoje em dia eu olhar para aquelas pessoas e pudesse voltar lá atrás e dizer, meus amigos, isso não vai acontecer. Faltou isso com o Celta. Tu não achas que um estádio cheio, mesmo hoje, um estádio cheio e comprometido com a equipa, não consegue ganhar o jogo? Traz vantagem. Acho que já não faz a diferença que fazia o Estádio da Luz antigo. Muito sinceramente. Muito sinceramente. Não é perder aquele lado romântico. É que eu senti o estádio antigo. Epá, estou a dar este exemplo do Marselha. Dou-te o exemplo do Portugal-Brasil de Júnior. Dou-te o exemplo do Benfica-Setúbal de Bucareste. Eu sinto que o estádio cheio ajudou a ganhar um Benfica-Porto. Houve ali ali um muro criado entre o estádio antigo e o estádio novo. Ou seja, não é um muro, É difícil isso, pá. É muito difícil essa análise, sabes? Porque eu vivi o estádio antigo ainda, estás a ver? Vivi o estádio antigo. Não como tu. Mas vivi antes de noites ainda, estás a ver? Vivi bons dias, bons jogos, belas noites. Mas nunca és que tu viveste, estás a ver? Aquele estádio abarrotado de gente, a história com o Mozart Ponta, estás a ver? Que é Marselha, estás a ver? Não vivi nada disso. E eu acho que houve ali a malta afastou-se. Quando foi a cena do estádio novo. Estás a perceber? Eu acho que a malta afasta-se. Olha, é assim, tens de ver isso de duas maneiras. O Benfica estava miserável quando há a mudança de estádio. Nós não estávamos a ver... Olha, eu tive o Jorge assim... Mas tu não podes estar... Tu não estás à espera de renovar as tuas fileiras nesses anos. Certo? Com quem é que tu vais contar? Com as pessoas que já iam, que viveram, não é? Eu diria que o que sobrou do estádio antigo. Aquilo que sobrou do estádio antigo. É que, atenção, o estádio antigo, nos últimos 5, 6 anos de vida, era deprimente. Era miserável. O que salvou o Benfica, em termos de bancada, em termos de apoio, em termos de força anímica, foram aqueles, 10 mil, que no estádio antigo, 10 mil, parecem um jogo à porta fechada. As pessoas têm que ter noção disto. Sim. Só que estamos a falar ainda de 10 mil, 15 mil. Ainda é muita gente. E esse, que era o pessoal que via os alvercas da vida a irem ganhar à Luz e na semana a seguir estavam lá outra vez. Era o pessoal que via que perdias ou empatavas o jogo em casa, ficavas a 15 pontos do Porto, mas fazia as seguintes contas rápido entre o Estádio da Luz e o Califa. Espera aí, o Porto agora perde aqui 3 joguinhos. A facilidade, como perdeu 3 jogos e a gente ganha até ao fim, somos campeões. E nós vivíamos disto. E vivíamos de parar o carro ao lado da Águia de Pedra, porque havia lugar para o carro, porque iam lá estar 1.500, 2.000 pessoas. Há um Benfica Campo Moreirense que o meu pai, quando eu cheguei a casa, contou-se o jogo, foi à porta fechada, porque não aparecia ninguém, porque chovia e a malta abrigava-se debaixo do terceiro anel antigo. E então não aparecia mesmo ninguém. Havia-se os jogadores. Eu estive no Estádio da Luz a ouvir jogadores a falar entre eles. Portanto, a malta que ultrapassou isso e que se aguentou, não foi fácil, eu aguentei porque era muito perto, mas lá está, porque também tinha aquela normalidade de pensar, não, isto para a semana dá a volta. Eu andei assim 10 anos, para a semana a coisa muda. Quando tu viras para o novo estádio, tu tens uma esperança dentro de ti, porque tu já viveste tanta coisa, já foste tão maltratado. Tu tens uma esperança assim, não, calma, isto é casa nova, vida nova. Infelizmente o projeto esportivo não acompanhou isso e mentiram-nos. Eu não quero dizer que nos mentiram. As pessoas tinham uma ilusão muito forte, a dizer, não, agora reunimos uma equipa, mas nunca era forte, sim, o Porto estava forte, até o Boa Vista estava forte, até o Sporting estava forte. A verdade é que houve alguém, ou houve algumas pessoas no Benfica, que tiveram uma visão e disseram, o caminho é este. Temos aqui um estádio, a gente devagarinho vai fazendo uma equipa e daqui a uns anos, quando estivermos fortes e quando voltarmos a trazer as pessoas ao estádio, que é para ir de encontro ao teu pensamento, o Benfica é que teve que puxar as pessoas novamente. Sim, é verdade. Isso é um trabalho da equipa. E só consegues isso com a equipa a ganhar. Sim, mas porquê? Mas eu não critico isso, Diogo. Sabes porquê? Mas eu critico. Porque eu tenho uma cultura de adepto diferente. Né? Eu acho que somos nós, estás a perceber, nestas más fases. Percebes? Eu vou-te dar um exemplo muito prático. Eu acho que o ambiente com o Porto foi uma miséria. Foi fraco. Eu acho que todos os clássicos e derbys, por natureza, o ambiente é mais fraco uns dos outros, tirando algumas exceções. E agora acabo. Durante a semana tenho acompanhado as redes sociais mesmo, da malta a medir benfiquismos.
Outra vez. E a malta não percebe. Estamos à beira de ser tetracampeões. Coisa que nem Eusébio, zero bola. E a malta, em vez de estar preocupada em se unir, estás a ver? Preocupada em arranjar forma de ir a Moreira de Cónegos. Estás a perceber? De chegar lá, apoiar, do primeiro ao último minuto, porque nós vivemos campeonatos de ganhar jogos no fim. Sim, Bem, estás a ver? Pois, e depois voltamos àquela conversa, mas já lá vamos, que é, a malta não entende isso. A malta tem que se unir, man. Estás a entender? Tem que perceber. E isto é de extrema importância. Nós temos que ser campeões deste ano. Estás a ver? Nem para isso tínhamos que abdicar das outras competições. Não é preciso. Mas a quem é que tu atribuis este fenómeno? A mim, o que é que não, tu achas? atribui a mim, atribui a ti, pá, percebes? Eu acho que cada um tem uma... eu acho que cada um tem uma certa culpa. Porque eu acho que cada um de nós pode fazer um bocadinho mais. Enquanto eu acho sim, acho que pode fazer mais. Estás a ver? Mas acho que estás a pensar mal. Acho que estão aqui duas pessoas, vão estar aqui mais pessoas que se calhar não são as últimas pessoas a poderem ser apontadas. Mas... Eu estava a falar nas redes sociais. O que eu não entendo é, nesta altura, estamos agora a falar disto, né? Daqui a uns meses vão ver isto, e se calhar já passou a esta altura. Mas nesta altura, como há um ano, nesta altura, o que é que interessa teres razão? Tipo, eu estou aqui e digo assim, eu não gosto do Rui Vitória e quero ter razão à força. Não, porque nem é o caso. Mas eu quero ter razão à força. Então, quando o Benfica perde, eu fico todo contente. Ou seja, invertem-se completamente os valores e as prioridades, que é o que tu estás a dizer. Sim. Mas isto tem tudo a ver com o início da nossa conversa. Falta de cultura futebolística. Porque depois tens junho, julho e agosto para dizer mal de tudo o que tu quiseres. Sim. Epá, não gosto daquele defesa esquerda, não gosto daquele treinador, eu embirro com aquele ponta de lança. Mas tu estás a 7 jogos, fazer história num clube com 113 anos de vida... Epá, tens de pôr isso de lado. Todos os outros clubes, o que é engraçado, sim, mas nós não nos outros clubes não é assim. Não, mas nós aqui, o Benfica, estás a ver, deve ser o clube do mundo onde nós temos que arranjar patinhos feios, mano, todos os anos. É verdade. Eu acho que isso acontece em todo lado. O que eu acho... João, eu não consigo admitir. Eu estou farto de contar esta palhaçada. Eu não consigo admitir. Estás a ver? Seja quem for. Que seja o jogador que for. E quando eu digo que for, é mesmo que for. Que viste a nossa camisola, estás a ver? E comece do princípio, toca na bola, pronto. Só porque embirras, estás a ver? Eu digo isto na palhaçada, que é o Luís Filipe. Sim. Não tem culpa. Não dava. Mas o rapaz ia sair de casa, já estava a ser espiado, meu. É verdade. Estás a perceber? É verdade. E o gajo apanha, estás a ver, o terceiro anel, quer isso, meu, quer espiar. O Eliseu, vou-te dar um exemplo. O Eliseu, ainda hoje eu acho que o Eliseu não é um gajo... estás a ver? A Luz, nem toda a gente vai à bola com ele. É motivo até de gozo, diria. Estás a ver? É o gordo, não sei o quê, lá vai ele. O rapaz. Eu vou dizer uma coisa. Eu admiro o Eliseu. Estás a ver? Porque é um gajo, dentro das suas limitações, que dá sempre tudo. E impõe muito respeito e muitas vezes faz falta isso à nossa equipa. Também acho. Estás a perceber? Tem... Sempre tem aquele pormenorzinho que é campeão da Europa. Pois. É um pormenorzinho. Mas isso não interessa. Não é? Porque só ganhámos o 0. E o Benfica, isso não conta. Se o Benfica fosse campeão europeu daquela maneira, havia gente no dia a seguir a dizer que tinha vergonha. Pois, eu acho que sim, Porque ganhar... Com empates e com o gol do Éder, não conta comigo para isso. Porque ganhar o 0... A França com o gol do Éder? Sim, isso não. Empatar com a Islândia não conta comigo para isso. Aliás, estás sempre a contar aquela história das finais europeias, não é? A primeira final do Europeu do Benfica, 3-2, as pessoas mais antigas não queriam falar disso porque tinham medo que fosse gol do Barcelona. Ganhámos 3-2 e dizer, então como é que foi? Não vai o Barcelona estar e a bola desta vez entrar. Os paus, que é como eu fui ao Museu do Barcelona e tens lá as finais todas do Barcelona, as que ganharam, as que perderam, e depois tens uma com o Benfica que chamam a final dos paus, em português. Eu perguntei porquê dos paus. Porque na altura os postos eram de madeira, eram paus, e nem eram redondos. Eram retangulares. Sim. E vê-se isso nos filmes. Então os espanhóis dizem, os catalães, dizem, nós tivemos tanto azar nessa final que hoje em dia a bola batia, como o poste era redondo, ela ia lá para fora. Mas naquela altura não, era quadrado, voltava, ia lá para dentro e agora vai lá para fora. Sim, mas a malta fomos massacrados. Não dá valor às... para mim... Eu falei-te nisto quando ganhámos um 0 ao Dortmund. Como é que é possível? Tu ganhas um 0 ao Dortmund. Falámos isto a semana, no domingo a seguir. Não sei se queres passar aqui o resto da noite a falar do sistema tático do Dortmund, um por uns, e se calhar jogam qualquer coisa.
e tem um campeonato um bocadinho melhor que o nacional português. Sim, pá, mas é o Dortmund. É o Dortmund, foi um 0, uma vergonha, fomos massacrados. Pá, eu ouvi isto e fui mal. Daí ter feito aquele texto no Red Pass, porque rebentei. Porque depois levámos 4-0, que eu acho, pá, desculpem lá, acho um resultado perfeitamente natural de uma noite europeia. Podia ter ficado ali 1-1, 2-1. Pá, sim, De repente levas 4, mas foi um 4. Se aquilo tem como eu corrido vi, de outra forma... pá, mas tu viveste o jogo e percebeste como é que aquilo acontece. Não fui ao live scores, é lá, 4-0. Não, percebi como é que aquilo aconteceu. Portanto, vim lá, tranquilo, a pensar no campeonato. Eu, enquanto esperava pelo avião, ia ver as barbaridades. Depois fui ao meu blog, ao Red Pass, arrebentei. E depois cai-se muito, sabes isso que tu estavas a dizer há um bocado, cai-se muito no medir o benfiquismo. Lá está ele porque ele foi lá e tem a mania que é mais coisa. Pá, não é nada disso. Ou porque ele viveu os anos 90, ou porque consegue ir a ver a todos os jogos sem mania que é mais coisa. Não é nada disso. É sempre ter o lado crítico, que tu estavas a dizer, e bem. Só assim é que podes puxar as pessoas para o Benfica. E para o que tu estás a dizer aqui é o mais importante da noite. É, nós estamos ali às portas de fazer história. Como é que tu podes estar a criticar o Pizzi e o rapaziada que que interessa? Estás a ver? Muita dela, alguns mais, outros menos, mas todos fizeram sacrifícios para lá estar. Claro. E a malta que lá estava sabia que o que interessava, estás a ver, era o próximo jogo. Claro, claro. Aquilo é um extra para nós. E é isso que e a malta comprometeu-se, estás a ver? Ou seja, não, pá, o nosso apoio é para hoje, mas para o próximo jogo. Verdade. Estás a ver? Para a próxima segunda-feira. O que tinha acontecido também no ano passado com o Bayern. Estás a perceber? E é isto que eu... aquilo é um dos momentos que estou... Mas para não sermos negativistas, vou-te já dizer, isso já é uma conquista. Isso é uma coisa muito recente no Benfica. É teres a inteligência da bancada para estás a levar 3 do Sporting e o estádio todo reagir. Estás a perder com o Zenit o primeiro jogo europeu em casa e malta, pá, isto não está a correr bem, mas nós estamos com estes rapazes. Yeah. Isto é uma coisa muito recente. Nós estamos aqui a puxar se cá pelos lados menos positivos da onda benfiquista, mas tens coisas já muito importantes. Aliás, a média da assistência... Tens o Benfica Nápoles em casa, que é... Por exemplo, pá, que é um tens o Benfica Boa Vista 3-3, a equipa é despedida com aplausos. Sim. Houve... Tu achas que... Pá, sentes que tens uma conta à parte nisso, nessa educação a nível zero? Pá, eu não tenho a presunção de achar que... João, mas tu és uma figura pública. Acho que isto é Sim, tenho um blog que tem visibilidade. E tens a tua opinião e a tua imagem aparecem semanalmente. Sim. E agora até cada vez mais nos pré-jogos. Certo. Eu, por acaso, até... deixa-me dizer que acho que até... gosto muito de ouvir e ver nos pré-jogos. Acho que as pessoas indicadas para fazer isso. Se calhar até mais que o outro programa. Okay. Eu já tinha transmitido isso aqui há tempos. Acho que tanto o NetPress como o pré-jogo acho que são os sítios ideais para ti. Mas, visto que és uma figura pública, dar a tua opinião, estás a ver? Publicamente, é sempre chato. Sim. Estás a ver? Mas também pode trazer coisas positivas, que é as pessoas podem se rever no teu discurso. Estás a ver? Sim. Aliás, eu acho que tem tudo a ver com isso. O segredo do sucesso entre aspas, claro, do Red Pass, e eu falo de uma maneira empírica, é aquilo que as pessoas me dizem pessoalmente, as pessoas revêem-se muito naquilo que eu escrevo, sentem muito aquilo que eu escrevo. Tens um feedback positivo. Tenho, não é de agora, já tinha anteriormente, mas só porque eu aproveito a explicar, por exemplo, eu faço uma crónica de um jogo, ou faço uma reflexão qualquer sobre um tema qualquer que esteja a abanar a nação benfiquista, e eu dou a minha opinião de uma forma extremamente egoísta. É exatamente o oposto de estar aqui contigo e tu poderes-me dizer, não, eu não concordo, eu não quero que ninguém me ouça a dizer eu não concordo, eu quero ir até ao fim, eu acho que tenho argumentos. Portanto, eu dou a minha ideia, argumento, vou até ao fim, critico o que tenho a criticar e assino aquilo, ponto final. As pessoas depois, se quiserem comentar, se quiserem insultar, se quiserem desmentir, estão perfeitamente à vontade. O que acontece é que, eu diria, sei lá, 80% das pessoas vêm ter com isso e eu revejo naquilo, olha, nunca tinha pensado naquilo assim, olha, não me lembrava que era assim, eu vou buscar muitas coisas do meu passado, da minha vivência benfiquista, porque eu nunca me desliguei da vida de estádio, nem de apoiar a equipa,
E há muita gente como eu. Epá, anónimos, pessoas que não têm jeito para escrever, não têm jeito para comunicar. Sabes que a internet tem um alcance. Sim, hoje em dia sim. Uma cena brutal. Assustadora. E conseguem ler na Austrália, na China, seja onde for. E antes do jogo do Estoril veio um rapaz de um podcast do Twitter. Era aí que eu queria chegar. É incrível, isso é incrível. Por acaso, porque eu... quem não conhece, que tente ter acesso ao podcast, ao Benfica Podcast, que é muito interessante. Sim, senhor. Rapaziada benfiquista, gosto muito de os ouvir todas as semanas. Pelo menos é malta interessada e tenta de alguma forma... Uma força incrível. Uma força incrível. Do mundo. E o que eu te quero dizer é que, voltando à pergunta inicial, que era... eu acho que tu consegues educar as pessoas. Algumas pessoas, não todas, né? Há pessoas que têm interesse, há pessoas que não têm interesse. Claro. Mas eu acho que tu consegues educar as pessoas. Que é, malta que se revê naquilo, malta mais nova que está dentro das redes sociais e que consome as redes sociais, estás a ver? Eu acho que, lê, muitas delas aprendem, percebes? E eu aqui há dias estava lá no Twitter, estás a ver? E há rapaziada nova que espera, isto é um projeto meu, né? Espera isto com bastante interesse. Ansiedade mesmo. Porque querem apreender mais alguma coisa acerca do Benfica, estás a perceber? E da forma como nós vivemos, ou das experiências que nós já tivemos, estás a ver? E se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim é top, meu. Olha, agora disseste tudo. Estás a ver? Eu faço um texto, se houver uma pessoa que leia aquele texto e chega ao fim e diga, olha, é isto, vou pensar nisto e vou passar isto ao próximo, já valeu a pena. Eu acho que nós, ou seja, porque eu não escrevo, mas espero que com isto consiga ajudar alguém. Eu acho que nós temos de ter essa preocupação, que é não haver este salto de gerações, porque se a gente conseguir ensinar a rapaziada de 20, 18 anos, estás a ver? Verdade. Esta rapaziada vai ter bases para fazer com que o Benfica cresça. E eu acho que, relativamente ao apoio que nós estamos a falar agora, estás a ver? E à forma de como as bancadas benfiquistas estarem a mudar de pensamentos e de maneira de estar no futebol, estás a ver? Pode ser também derivado a muito a isto. Tu não sabes. Estás a ver? Nós não conseguimos saber se o João se um post no Red Pass teve acesso, ou seja, 100 pessoas vão se rever e vão mudar o seu comportamento no próximo jogo em casa. Estás a ver? A gente não sabe. Nesse aspecto ajuda, sim. Nesse aspecto ajuda. Mas eu acho que a malta cada vez... Há bons blogs, estás a ver? Há malta que sabe escrever bem. Eu gostava de saber escrever, não sei. Estás a ver? Não tenho jeito, não é jeito mesmo, mas gostava. Acho que também tinha... as minhas vivências a acompanhar o Benfica também iam servir, estás a ver, de lição para muita gente. E de inspiração. Mas não me jeito. Mas pronto, tento sempre dar uma palavra a quem me aborda no estádio ou assim, dou sempre uma palavra. Pronto, tento explicar ou conversar ou trocar ali uma opinião ou outra. E pronto, e é isso que é. A malta, eu acho que a malta está a ficar educada. E isto vai ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, que é, começa a haver cada vez mais muitos bons momentos, estás a ver? E já não é um episódio, estás a ver? Já não é um ano Benfica quando estamos a perder 3-0. Sim. Estás a ver? Já não é só isso. Não, há sinais de maturidade. Há mais que isso, estás a ver? Sim. A malta está comprometida estás num resultado negativo, estás a ver? Ou menos positivo. Diz, malta, não, é a nossa altura de chegarmos à frente. Exato. Estás a perceber? Indo recuperar aquele espírito que a gente estava aqui a falar, de 88, de 90, e se calhar dos anos 60, dos 15 minutos à Benfica, dos anos 70 também, quando o Benfica começou a perder o Eusébio e os sócios continuaram a ir, isso é a Benfica. O que é que te leva o que é que te levou a começar a escrever no terceiro anel? Foi um convite? Foi uma ideia tua? Foi... Isso é excelente, porque eu vou-te dizer... Eu não acompanhava o terceiro anel. Por isso certo, foi um convite do Rui Malheiro, que hoje é uma figura destacadíssima e odiadíssima pela nação benfiquista por ter um sentido crítico. É uma coisa que a gente tem que também começar a aprender, é viver com a crítica. É um monstro de sabedoria. E é benfiquista. Eu estou a dizer isto aqui, ele não me leva a mal porque é sabido.
Claro que ele não pode ir de emblema do Benfica fazer comentários sobre futebol em geral, mas é Mas é uma benfiquista. pessoa que dava... É benfiquista, tem cultura benfiquista. Enorme prazer de ouvir. Mas sabe muito, tem sentido crítico. Pá, e as pessoas têm também que começar a perceber, porque estamos a caminhar para um risco que é maus de um lado, bons do outro. Há pessoal que é do Benfica, é mais crítico e outras ideias, whatever. Mas o Rui, pela necessidade que tinha de agarrar um projeto global, que teve sempre a preocupação, porque ele gosta muito de futebol, ele gosta do Benfica. O Rui gosta mais de futebol do que do Benfica. Eu gosto mais de Benfica do que de futebol, apesar de ser doente por futebol. E eu aceitei logo, na altura, com uma condição. Quando entrei para o terceiro anel era escrever sobre tudo menos o Benfica. Porque eu achava que não estava à altura de escrever sobre o Benfica. Não estava, não podia, não era ninguém para escrever uma linha que fosse sobre o Sport Lisboa e o Benfica. Não fazia sentido. E então comecei a escrever. Epá, eu cheguei a fazer, comprometemos a fazer crónicas, aquilo foi uma loucura, porque era tudo carolice, não ganhámos nada com aquilo. Nós fizemos o que é o mais futebol hoje em dia, profissional, nós fizemos aquilo amador. E saiu de lá muita gente desse projeto, como o Nuno Travassos no Mais Futebol. Temos um diretor de desportivo neste momento que passou por lá, o André Viana, tínhamos o Álvaro Costa, tínhamos o João Costa, que agora faz com o filho do Rui Tovar, faz um programa na RTP, ou seja, a gente tinha um poço de sabedoria. E depois tinha o Varela, que é um destacadíssimo blogger de sportinguista, também começou a escrever umas coisas lá. Levei alguns amigos meus, mas uma coisa global. Para dar um exemplo, fui ver um Sporting Udinese para a Liga dos Campeões, para a eliminatória, para fazer... não era bem uma crónica profissional, obviamente, era a minha opinião sobre aquilo, e consegui, fui ver, e por cima o Sporting não se apurou, como é evidente. De Natal eu meteu a batata lá dentro, mas consegui nem rir sequer, não é? E fui para cá, fiz uma coisa muito profissional, e até houve uma altura na altura, pá, sim senhor. Aquilo evoluiu, e depois sabes quando é que deu ali o clique? Depois comecei a escrever com alguma vergonha sobre o Benfica, mas com muitas pinças. Mas há um dia que eu vou ao Liverpool ver o Benfica, em 2005, nem 2006, e o projeto começou em 2004, portanto 2 anos depois, quando eu acompanhei o Benfica a Liverpool. Foi a camisola do Luísa? Não, isso foi em Barcelona. Isso foi já com o espanhol. Pá, para o Liverpool foi uma maluqueira. Aquilo saiu... Eu adoro o Liverpool, gosto desde os anos 80 e sempre disse, um dia o Benfica cruzasse com o Liverpool outra vez, é que a Benfica nem a Europa ia. É preciso que as pessoas mais... Sim. Pá, sabes como é que eu matava... Como é que eu cheguei a matar o vício de ir à Europa? Um jogo pré-época. Olha, não vais ter resposta. Eu fui à Sicília ver um jogo pré-época. Claro. E eu sei dessas Era a minha histórias. Europa. Era a minha Europa. Sabes como é que eu matei? Fui a Sevilha ver uma Final Four de Hockey. Foi a minha estreia no estrangeiro a ver o Benfica. Sim, chegámos lá e perdemos e vim embora. E depois andou tudo à tarefa com os gajos de verdes. Era um gajo do Betis, que o Manel gosta muito. Mas eram verdes e então a gente tinha que descarregar em algum lado. Foram anos difíceis. Quando eu vou ao Liverpool, Odisseia a ver... É o ano do 2-0, quando ganhamos 1-0 em casa, eu e o João Almeida comprámos a viagem logo assim que houve. E as senhoras não nos queriam vender a viagem, diziam que não vai haver gente suficiente para ir, porque é Liverpool e tal. Portanto, eu cometi a atrocidade de comprar uma viagem acima dos 500 euros, para ir, acho que foi 600, só para ter certeza que ia e voltava. Sim, um exagero, que aos olhos de dois, os putos estão a ver assim, que é de notário. Sim, fui um momento de notário, meti lá um ordenado só para garantir que ia ver o Liverpool, e depois aquilo correu tão bem, de uma forma inesperada. Eu só queria ir ao Anfield Road ver o Benfica, era o meu sonho. Lá está, se levasse 4 como em ordem, vim-me embora da paz do Senhor, é impecável. Acontece que quando chegas ao Liverpool, ganhas o jogo de uma forma... eu vou só contar isto, é o momento, isto está na crónica, o momento mais delicioso... Diz. Viagem, bilhete, bolo no Barreiro. Eu sei. Mas eu tive a felicidade de lá escolher. Isso é que eu gastei 600 euros, meu querido. É que eu não ia falhar isso. O momento que eu tenho desse jogo, curiosamente, pronto, os golos sim ficam para sempre, mas há um momento que me fica que é ataque deles, para a nossa baliza, incrível, uma mancha vermelha, todos em cima, ao estádio todo, e eu ali assim muito pequenino. O Moreira defende para quente, assim, olho para o relógio, era bem, deixa lá ver. Tinha o jogo começado há 40 segundos. 40 segundos! Isto correu muito mal. Foi a ideia que eu tenho da Phil. E vim para casa, a coisa correu bem, não consegui dormir. E à meia da noite comecei a sentir uma necessidade incrível, porque já não era uma criança, e pensei assim, o que eu estou a sentir neste momento é uma coisa tão forte aqui dentro que eu vou ter que documentar isto. Ou gravar um vídeo, ou falar com um amigo. Então agarrei-me ao computador e fiz uma crónica tão grande. O gajo vê-se que a facilidade que eu tenho a ir argumentar. Aquilo ficou tão grande que tive de fazer aquilo em 2 partes, com fotografias tiradas com o telemóvel da altura,
E ainda lá está. A Crónica ainda lá está. Se forem ao Red Pass, eu já pus lá, é a viagem em Free Road, em 2 partes. Vá. E pronto, lá está, uma coisa egoísta, para eu nunca mais esquecer todos os pormenores. E aquilo foi para o terceiro anel. É para meti ali, olha, pronto, isto não tem piada nenhuma, quem é que vai ler isto? E eu vejo a bola no topo da Sagres, vejo a bola na chamada bancada no Lane Boys. Mas há muitos anos para cá. E sempre tive muito cuidado, porque sei os ideais da rapaziada, pá, não ter disposição, não estar ali armado em figura. E há um dia que eu saio com a alta da bancada e alguém me diz assim: olha lá, foste tu que escreveste aquela viagem a Liverpool. E a minha primeira resposta foi: não. Epá, desculpa lá, mas só podes ser tu, que eu já perguntei a toda a gente. Eu pensei: eu vou levar um tabefe. Portanto, pus-me a escrever coisas. Pá, na minha inocência. O gajo agarrou-se a mim, quase a chorar, a dizer: pá, foi o texto mais bonito que eu li de futebol. Pá, atenção, está um texto banalíssimo. Sim. Banalíssimo, não é banalíssimo. Está cheio de emoção. Não é um tratado do Camões. É emoção pura. E as pessoas, aos poucos, vieram ter comigo e disseram: aquilo que tu escreveste de Liverpool é incrível. E a partir daí eu percebi: não, eu vou ter que escrever, porque há muita gente que sabe nisto e que se calhar também isto vai servir para um dia virar para o filho: olha, o Liverpool Benfica foi isto. Este gajo é maluco, escreveu estas coisas e o puto fala assim: é agir porque está ali muita emoção tua, estás a perceber? Não há preocupação de bom português, de nada disso. Não há emoção. E a partir disto, foi em 2006. A partir de 2006 até 2017, já lá vai quase uma década. Senti necessidade de todos os jogos do Benfica de deixar uma crónicazinha, mesmo para a futuro. Quando é que começas a escrever no Red Pass? A escrever no Red Pass? Sim, quando é que querias o Red Pass? Quando é que... foi tudo natural. Olha, eu depois no terceiro anel percebi que não podia continuar a escrever numa coisa global de futebol com tanto empenho no Benfica e, portanto, aquilo teve morte natural e eu fiz um blogzinho que era o Encarnado e Branco. O Encarnado e Branco... durou ali uns aninhos, ainda teve alguns textos, a minha viagem a Barcelona, que estás a falar, da camisola do Luizão. Depois percebi que realmente a grande coisa era acompanhar o Benfica ao estrangeiro e documentar tudo, é uma coisa que dá muito prazer. E depois, em 2009, achei que o nome Encarnado e Branco estava a dar azar ao Benfica, eu acredito nestas coisas, isto não ganhava nada. E ele veio 3-0 do Boa Vista e do Celtic e o Fernando Santos tirava-me do sério. Tu és pior que o médico, então. Não, nada disso. Diz que bater palmas dá azar. Não, eu não tenho nada disso. Tenho coisas muito pontuais, mas as que tenho pontuais respeito. E uma delas foi em 2009, pensei: pá, isto não está a resultar. Embora muita gente servisse aquilo, parei com aquilo, fui para o Sapo e abri o Red Pass. E o Red Pass, quando não abri, já abri com uma ideia de ser uma coisa mais séria, levar aquilo mais a sério, atualizar, ter uma opinião mais crítica. E foi à conta de abrir o Red Pass na altura e dos primeiros textos logo muito brutos. Depois tive a sorte de apanhar o primeiro ano do Jesus, em que voltei a sentir o Benfica dos anos 80. Eu aqueles 8-1 ao Setúbal, liguei à minha avó. Disse: avó, agora estou a perceber o que é que o avô, que já faleceu em 99, o meu avô dizia: isto é que é o Benfica, é para lá assim que o treinador mora, para cima dele. Estava doido. O tal rolo com o professor, essa coisa, eu estimo imenso esse Benfica. Não tenho nada contra o Jorge Jesus, a não ser as picadarias do dia-a-dia. Devolveu-me um grande futebol. E eu aí senti-me com vontade de escrever muito e recuperar muitas histórias. Voltei a sentir-me motivado, estás a ver? Não é o orgulho, não é ser do Benfica, mas porra. Nós estivemos ali... Eu acreditei numa altura da minha vida que já não ia ver aquilo. Entrava em todo lado de peito feito. Pronto, e porque tu acreditaste, se calhar, uma certa... Mas era lá, mas eu sou de uma época que nunca tinha visto o Benfica assim. Estás a ver? Eu até respeito isso. E se calhar metade das pessoas, metade não, mas se calhar mais de metade das pessoas com quem... Não, e até ia dizer, ia levar ao estádio. Mas se calhar o teu leque mais próximo de amigos... Não, nem estava preparado para aquilo. Estás a ver? Houve malta que achou que era demais. Pronto. Eu, quando estávamos a respeito pelo adversário. Há bocado estávamos a falar de um 0 de Dortmund. Pá, a rapaziada que criticam o 0 de Dortmund não viveu o ano do Trapatónio. Não. Estás a ver? E foi por causa de... peraí que eu não vou festejar. Pois. Estás a ver? Não vou festejar. Percebes? Mas eu acho que essa malda está a cair aí. Não vou festejar porque fomos a Penafiel em que estávamos. Um ambiente... Rio Ave aconteceu. Agreste. Rio Ave aconteceu um Miguelito no último minuto, não sei se lembras. Foi muito engraçado. Mas era primo do Gonçalo Guedes. Era, e eu também. E eu também. Obrigado. Mas vou dizer uma coisa. À conta do Red Pass e dos textos que desenvolvi no Red Pass,
Epá, e para quebrar aqui um mito, que há muita gente que pergunta isto, e muita gente não pergunta, mas especula, porque depois há aqueles 10% que têm inveja e que acham que eu sou um aproveitador do Benfica e não sei o quê. Eu vou-te dizer a Do Benfica não, mas sei que te aproveita e faz várias dos croquetes? Não, da tua esposa. Também mal era. E ainda bem que é... Aliás, eu estou muito indignado porque tu prometeste uma patinadora aqui de decote. Eu vim mais até por causa do mamassal. Mas tu disseste que também disseste que não vinhas acompanhado. Não, por isso, mas eu não tenho problemas. Eu apresento a coisa assim. Olha, eu vou ter com o Yuki e em casa sabem lá, vai haver mamassal. Portanto, e estou muito... Mas ela estava com o sapo. É triste, isso é triste. Mas pronto, espero que os próximos, espero que os próximos convidados tenham mais sorte. Eu começo a ir à BTV, nem é à BTV, eu fui, aliás, por acaso a primeira vez que eu ia à BTV foi uma ideia que na BTV houve de reunir alguns blogs do Benfica e discutir o momento. Pá, era propício a isso. Porque há uma coisa, o caso de Lisboa pode ter muitos defeitos, mas tem uma frase que é lapidar, é ganhar só traz vantagens. E isto no Benfica é a máxima absoluta. Ganhando, houve espaço para a BTV criar a BTV muito no início, um debatezinho de bloggers. Epá, isto estamos aqui a fazer, fizemos na BTV, uma coisa muito amadora. Se calhar hoje estamos até a falar aqui com mais ritmo do que aconteceu. Aquilo abriu portas, que eu tenho muita facilidade de comunicar. Epá, dei nas vistas, houve malta que achou engraçado. Curiosamente, quem me chama é uma produtora que fez o Vitórias e Patrimónios, que é um centro documental de 100 e tal episódios excelente. Quem não viu, que está muita coisa no É a Bíblia do Benfica em imagens. Quem se quiser informar, ou quem se quiser educar, que vai ao YouTube. Vitórias e Patrimónios dividido por episódio, cada episódio fantástico, relativo ao tema. Epá, eu fui lá para que eles estavam aflitos, precisavam de alguém que os chafasse num assunto, que era o estrangeiro Benfica, salvo erro. Penso que até foi o professor Pedro Ferreira que deu o meu nome. E eu fui, é uma editora ali na Estrela, completamente independente. Quem faz a voz off é o Francisco Penin, grande Francisco Penin. E eu vou lá, assim, numa coisa assim, deste género, para falar de estrangeiros. E deram-me um guião do que nós íamos falar, para ver o que é que eu ia desenvolver. Eu disse, mas falta aqui... Eu lembro primeiro estrangeiro do Benfica, eu assisti isso, era o César. Que era um excelente... Não era um gajo que veio só por ser estrangeiro. Era um brasileiro, César... marcou um golo ao Porto, porreiro, mas não era o Messi, não pensei nisso. Mas logo a seguir veio um outro brasileiro, que era um Paulo Campos. Eu tenho isto na minha memória, pronto, como sou um gajo muito saudável, decorei que tivemos um Paulo Campos, que deve ter feito cerca de 5 minutos pelo Benfica, e não estava lá. Eu chamei o responsável, falo aqui Paulo Campos, quem? Então, estão a fazer um comentário do Benfica, uma coisa que vai ficar para a história, não tem aqui Paulo Campos. Eles foram ver, depois ligaram-me, o amigo tem razão, há um Paulo Campos que agora até treina no Algarve, e sim, realmente é verdade. Olha, vamos refazer isto tudo, depois chamamos. Quando me chamaram para entrar em 8 episódios diferentes. Sobre o João Alves, sobre o Benfica dos anos 80, sobre o Benfica Roma dos anos 80. E fui todas as vezes, achei que contribuí para a qualidade daquilo, achei que contribuí até na parte do argumento, com algumas imprecisidades que lá estavam. Tenho até orgulho. Aliás, há um episódio sobre o Maxi Pereira que estou lá eu a elogiar, mas não retiro nada do que disse, só para ver a categoria. A prova de que o Benfica não apaga nada da sua história é que tens esse episódio de Maxi Pereira para ir ver e eu não me incomoda nada estar lá, porque acho que o Maxi, enquanto esteve no Benfica, fez isso tudo. Já agora dizer que o primeiro estrangeiro do Benfica foi o Jorge Gomes, que teve que ser aprovado em Assembleia Geral, na segunda, porque na primeira não passou. Já o Porto tinha o Cubilhas, já o Sporting tinha o famoso Peiroteu, já tinham recorrido ao mercado estrangeiro e nós nada, não é? E não hoje marca gols, o Peiroteu acabou de fazer gol. E nós nada, porque os nossos sócios, só os Torres, os Eusébio, os Seguros, muito mais, e teimosos. Era. Eu acho que ainda são na sua essência, mas teimosos. E depois veio o tal Jorge Gomes, antes o César. O César até marca um gol decisivo. O Jorge Gomes era um gajo que tinha uma trunfa muito engraçada. Era exótico. E foi só isso. Não há muito mais a dizer sobre Jorge Gomes. Mas, por causa das Vitórias e Patrimónios, que ainda hoje passa. Muitas vezes estou a ver BTV, passa um episódio, lá estou a dizer umas coisas. Com o risco de estar a elogiar pessoas que já saíram, ou de opiniões que agora já não mantenho. Mas é um risco curto, porque estamos a falar da história do Benfica. Sabes que eu não acho que a gente... Essa história faz parte da nossa história. Eu não acho bem, por exemplo, no museu, estás a ver? Vale ver não estar lá. O quê? Vale ver. No museu? Sim.
Epá, mas o Vale Azevedo está na galeria de presidentes no Salão Nobre do Estádio da Luz. Pá. Pronto, no Salão Nobre. Eu do museu nem sei do que é que tu estás a falar. Sinceramente... Está lá uma zona dos presidentes. Epá, olha, não consegui... Pronto, acredito no que tu estás a dizer. Pá, se não está, devia estar. Sim, sim. E tanto devia estar... Também só se entretanto... Pá, quando eu fui Não lá, sei. Quando eu fui lá, não estava e fiquei um bocadinho... Devia estar. chocado com isso. Então devia estar. Se não estava, devia estar. O nosso produtor executivo está a dizer que já está. Não, eu acredito. Pá, eu não eu- estou a mas desmentir, isto- mas deixa-me mas só dizer isto uma para coisa. dizer- Há ali em cima, no Estádio da Luz, por cima da porta principal, lá em cima, na área de circulação, tens as fotografias dos presidentes todos. Sim. E ponderou-se não pôr o Vale Azevedo. Mas o Vale Azevedo está lá. Ah, ok. Está lá a fotografia dele. Por isso é que eu estou a Não dizer... está o estádio em miniatura? Por cima. Ah, no, ok, no piso ok. 2. No piso 2. Tens lá uma parede só de presidentes. E está lá o Vale Azevedo e está... Nós não devemos ligar a nossa história. Seja como for. Por causa disso, o Vitórias e Patrimónios, é que houve depois, a partir daí, uma tendência de me irem chamando para algumas coisas. Pá, fui chamado para... Eu nunca mais me esqueço. Das primeiras vezes que fui à Benfica TV, saio do meu trabalho a correr para ir fazer o lançamento do Basileia Benfica. E sai no seguinte em direto, com a Marta Graça, que é uma excelente jornalista da BTV. Sim, também chega de tributo. E às tantas chega a ficha de jogo e eu olho para a ficha de jogo e a Marta diz assim: João, o 11 Benfica já é conhecido, que comentários fazer? E tínhamos estado ali a inventar, não é? Pá, eu vejo a ficha e em direto digo assim: o quê? Oscar Cardoso no banco? Epá, já me lixaram a Fantasy da UEFA. Isto foi tão espontâneo, quer dizer, podia ter sido interpretado assim, que grande anormal, não queremos cá mais este gajo. Mas não, as pessoas acharam piada assim, pá, olha, isto é que é engraçado, estás a ver? Porque depois falei, claro, não disse isto, não foi embora, depois desenvolvi, disse, estava a brincar, sim, quem vai jogar vai dar conta do recado, já não faço ideia quem era. Mas estás a ver, esta espontaneidade, houve abertura na BTV para perceber, é pá, este gajo é genuíno, não vem para aqui dar graxa, não vem para aqui também... Pá, eu, por acaso, eu de Basileia só tenho ideia de ter sido de Lisboa, ter ido para o Porto, do Porto ter apanhado um avião para Frankfurtano, pá, depois uma cena horrível de comboio, de autocarro. Pá, pronto, a minha história de Basileia é essa. Mas ganharam. Pronto. João, mas eu há uma história que o que é que tu Diz. contas aqui para os nossos amigos verem. A história onde tu queres meter dentro de um táxi. Pá, que isso é surreal. Mas repara no seguinte... Como é que os teus pais não gostam de ti? Os meus pais cada vez gostam mais de mim. Sabes porquê? É? Porque vão descobrindo aos poucos o que é que foi a minha infância na televisão. Epá, não são todos os pais do mundo que se sentam à sexta-feira à Achas que os noite. teus pais vão ver isto? Sim, de certeza. Vão ver, Sim, eu sou... Mas, sim, eu tenho muito orgulho naquilo que faço e não tenho vergonha nenhuma. Eu Sim, sei que é o meu também problema. não, eu também não. Eu sou- a minha mãe vê, de certeza. E o meu pai depois também gosta Achas que ela vai mandar uma mensagem a dizer que o filho teve muito, pá? Eu estou sempre muito bem para a minha mãe. É? Eu às vezes saio dos programas e digo, pá, que grandes Mesmo disparados que contado assim? disse. e não sei. Mesmo assim? Sempre ótimo. Sempre ótimo. Sempre ótimo. Para a minha mãe estou sempre... Mas conta lá a história, senão vai mais um assunto que a gente não vamos acabar. Eu vou-te dizer o seguinte. 1988, o teu amigo nasceu em 73. Portanto, não é... É bom termos um assistente que me diz que tinha 15 anos, aí só a dizer, como sei fazer contas. O que acontece é o seguinte. Eu, do alto dos meus 15 anos, 1988, tínhamos acabado de viver talvez um momento... Eu tinha 5 anos, é isso que é chique. Pronto, tinhas 5 anos. Eu, com os meus 15, tinha acabado de ver um dos momentos mais incríveis da minha vida benfiquista. Que foi eliminar uma equipa nas meias finais em casa. Opa, tudo o que eu ouvi... Naquela altura eu pensava que já tinha muitos anos de vida, não é? O gajo com 15 anos acha que está no alto. Sim. Tudo o que eu ouvi do meu avô, dos meus pais... Mas já tinhas saído do armário com 15 anos? Não. Sabes que nós temos um amigo mais velho que ainda não saiu do armário. Mas conta a história. Mas Conta a história. não. Não. Foi isso. Não estamos preparados para isso. Conta lá a história. Posso vir outra vez, só para falar nisso? Vamos ser sérios. Na sequência de eliminar o Marselha, a minha primeira... Primeiro fui para casa ver como é que tinha sido o outro jogo. E pouca gente se lembra disto. Fizemos uma festa porque o outro jogo era Real Madrid e PSV. O que é que acontece? PSV elimina o Real Madrid. E a malta achava... Campeões europeus! Porque PSV é Philips. Philips é nome de lâmpadas. Quer dizer, não é nem equipa de futebol, não é? Real Madrid é Real Madrid. É assim. Sim, exatamente.
Epá, então pensei, bom, não era ir ver a final, tem que ir ver o Benfica ser campeão europeu. O que acontece é que nessa altura andava muito em contacto com um amigo da minha mãe de infância, aquelas coisas dos anos 60, 50, das escolas que ficam para a vida toda. Esse amigo da minha mãe foi trabalhar para o consulado de Hamburgo. Adorava e adora futebol, ao Pedro Macedo, ainda está vivo, felizmente. Belenenses e Benfica. Doido. E ligavam-me todas as segundas-feiras da Alemanha para saber o resultado do Belenenses e não fomos do Benfica. Todos. Telefone não era telemóvel, telefone de casa, fixo. Eu ligava lá da embaixada e assim falávamos. Epá, o que rapidamente fiz o desenho? Afinal é em Stuttgart, Alemanha, Alemanha Pedro Macedo. Epá, quando eu ligar na segunda-feira, disse: olha, vai acontecer que eu vou ter que ir contigo ver o jogo em Stuttgart, Benfica PSV, as caixas lâmpadas. Epá, e assim foi. Eu ligou, minha mãe passou o telefone e falou: Pedro, estamos na final, não sei o quê. Tu vais ver? Assim, vou. Epá, eu gostei de adorar vir ver. Epá, olha só, se te meteres num avião militar, que é aqui do consulado, que sai aí às terças-feiras de Beja, vens ter Hamburgo e depois vais comigo para Stuttgart, epá, e logo se vê, mas tem que ser com a autorização da tua mãe. Epá, eu acho que ele mandou aquilo para o ar para... Sim, para te faltava falar. um mês para a final, não é? João Gonçalves ligou ao telefone e disse: pronto, está feito. Sabes aquelas mochilas verdes que havia, tipo tropa, não é? Que a gente levava. Pá, eu naquele dia tirei todos os livros e comecei a imaginar o que é que ia levar para ver o Benfica campeão europeu. O cascol que ia levar, as meias que ia vestir naquele dia, aquelas coisas. Epá, chegou a terça-feira, véspera do jogo, e eu tinha tudo planeado. Tudo. E achei que não era importante também falar com os meus pais sobre isso. Eles não mostravam muita abertura. Não havia muita vontade. Epá, não era coisa que se tivesse... Ao jantar era outra coisa, não é? Falava-se a escola e isso. Epá, terça-feira à tarde. E a minha mãe já desconfiada, porque minha mãe, não é? O João sai de casa e aí frente ali ao Califa há uma praça de táxi. Epá, e eu lá fui, mochilas, aí fica campeão europeu, meto no táxi e tal. E digo: olha, é para a Praça de Espanha, onde vou apanhar a rodoviária nacional para Beja, e em Beja tenho lá o avião militar que sai às quartas-feiras às 7 da tarde, e depois a Alemanha. O homem achou aquilo tão estranho, mas eu só o levo até à Praça de Espanha. Pois claro, é à Praça de Espanha. E pronto, e acomodei. Vidro do táxi, cá para fora. E o homem suspirou de alívio e disse: bom. Eu abri a porta: então, mãe, onde é que tu vais? Porque eu tinha um despedido da minha mãe. Disse: pronto, mãe, então tchau, tal. Vou ali fazer coisa. Onde é que tu vais? Mãe, eu vou para a Praça de Espanha apanhar a rodoviária, avião militar. Pedro está à minha espera, obviamente, em Hamburgo. Depois seguimos para Stuttgart. Neckar Stadium, onde a Rosa Mota tinha ganho, por amor de Deus. Onde o Carlos Manuel nos apurou uns anos antes para o México 86. Há que ter cultura. Há que respeitar as tradições do futebol. Obviamente saí do táxi pelas orelhas, não é? Fui a ouvir até casa, que não é normal, não é que vêm estas ideias. Concentra-te na escola onde tiveste 8 negativas no segundo período. Mas 8 até recuperava um terceiro. Mas se positivo a educação visual que ninguém dava valor, educação física e português. Mas isto não conta. Mas é que eu não... Tinhas de moral? Não, fui expulso. Uma vez perguntei se ele era tão poderoso, o que é que ficou a fazer na cruz? E chamaram a minha mãe e disse: o seu filho não tem condições. Sabes que... E foi assim que se abortou uma ida, e eu acredito por não ter ido é que fomos... Pensei que tivesses falado no Jeová. Sabes que os Jeovás eram os... Sabes quem eram os Jeovás? Quem? Eram os portugueses. Então? Não sabias? Não. Quero saltar Jeová. Isso é muito bom. Não sabias? Isso é uma categoria. Sim, mas... Essa noção. Se tiveste nos 6-3, sabes? Sim, bem lembrado. Bem lembrado Esses tempos. João, tinha aqui mais uma história para te perguntar. Manda lá. Tu és o gajo que... Não, vamos falar de Setúbal, não é? Que... Posso? Sou eu que sou... Obrigado. E eu peço o programa é meu. E conduz de uma maneira, deixa-me que eu te diga, foste feito para isto. Foi, não foi? Parece que o João Martins está-se ali a roer de inveja. Claramente. Claramente. Ou isso ou está-se a partir toda a vida. Mais provável. Bom, tu és o gajo, ainda hoje disse em tom de brincadeira, tu és o gajo que num estádio Silver, com a classificação Silver, consegue descobrir uma barra de ferro e enfiá-la na perna, não é? Sendo que não sou o único. Não é? Verdade.
Dr. Cantona, Dr. Ricardo Cordeiro, ex-Cantona, Dr. Ricardo padece do mesmo mal. Padece do mesmo problema. Eu, por acaso, Mas explica-me, explica todo o essa gosto. história, talvez. Achas que foi do tempo? Ficaste encadeado pelo foi do tempo que estive a beber. Foi do tempo que estive a beber. Mas antes de ir já à história, vou dizer, este ano fui lá. Olha, estás que a tua esposa está a tapar a cara. Sim, imagino. Encontrei uma barra de ferro, mas já na última fila e virada para fora. Portanto, então está não Silva, prata, está melhor. essa história que tu estás a recuperar, eu por acaso até tenho alguma dificuldade em lembrar-me da competição. Eu já não sei se foi Taça Liga, se foi campeonato. Isso também pouco interessa. Nada, não interessa nada. Eu é que gosto sempre... E a Setúbal é sempre a mesma coisa. Ódio ao Benfica, inexplicável. É verdade. Lembro-me de terem dito, nesse ano era o único jogo abaixo do teste que a gente tinha no calendário e tinha que dar a caldeirada. No meu caso, sim, foi realmente o problema foi o tempo. Mas foi o tempo que estive sentado a beber vinho daquele à pressão. Com o meu grande amigo João Almeida, Nuno Tadeu... É o ano em que aparece... Não? Onde vocês estavam a jantar? O dos petiscos. Sim, não aparece lá aquela... Não, Simone de Oliveira acontece uns anos mais... É que nós, e por acaso é curioso, nós durante muitos anos fomos aí só... Era o Cantinho dos Petiscos, ou uma coisa assim, logo no início da avenida, daquela avenida principal de Setúbal. Sim, e sempre fomos muito bem tratados. Mas não ponham lá aos pés, Cantinho dos Petiscos, conjunto daquilo, que aquilo mudou de gerência, serviram um choco estragado há um ano ou dois. Escrevi isso no Red Pass. Eles mandaram-me um mail a dizer, sentimos muito, não, isto vai mesmo assim, não vão lá, Cantinho dos Petiscos, não vão lá. Há muitos bons sítios para comer em Setúbal, não vou aí. Mas nessa altura comia-se muito bem, os senhores tratavam-nos, o senhor Pautava tratava-nos muito bem. E o que acontece é que fomos lá para almoçar e ficámos para jantar, não é? E corremos com toda a gente estava à volta. Normal, sim. E bebemos muito vinho e tal. Sendo que isto foi em dezembro ou em janeiro. Não sei se alguém aqui me poderá ajudar na assistência. Eu acho que chovia. Se alguém tiver... Foi dezembro, janeiro, não tens noção disso, não é? Janeiro, pois. Eu sei que era inverno puro. O teu amigo sai da esplanada de tal maneira... Mas porquê é que se era janeiro? Porquê é que estavas em tronco nu? Não, nem chegou a ser a tronco nu. Foi a facilidade com que eu fui de t-shirt e gorro. Estava com gorro, não era nenhuma normal, estava frio. Sim, claro. Não tem cabelo. Na cabeça. Gorro, mas t-shirt. E vi muita gente em isso disse, mas está assim tanto calor. Eu disse, estou cheio de calor. E fomos a pé dessa avenida até perto do estádio, bebemos mais ali perto. É Benfica, é festa. Sabes que eu, e tu sabes, tu conheces, para mim é essencial o convívio antes do jogo. Sim, essencial. Se estiver no estádio do nem que seja 15 minutos antes de começar o jogo. Nem que sejam 15 minutos, como já nos aconteceu. É o suficiente para incendiar. Mas eu acho mesmo essencial, vou falar sério. E acho que todos os benfiquistas que vão ao futebol deviam... porque isto cimenta, enraiza amizades, vais conhecer novas pessoas e isto faz muito parte do benfiquismo também. E vês deixa só fazer aqui um parênteses. Mesmo na luz, para dar gosto, se tu deres um dia a volta, tu vês N grupos, o que um gajo via antigamente. E isso é muito importante ter voltado. As e não sei o quê, já se vê grelhadores e tudo. Poucos, mas já se vê, estás a ver? E isso é muito bom. Porque vem os mais velhos dizem assim, um Benfica-Marselha às 9h30 da noite, a gente ia para o estádio às 4 e agora não percebe isso. Eu acho que isso é um bocado de tanga. Não é tanga que acontecia. Acontecia porque eu também ia para o estádio cedíssimo. E estava lá e comia, bebia, lá está. E fiz amigos para a vida. Pessoas que não conhecia de lado nenhum. Hoje em dia isso também acontece. Não entras no estádio às 4 da tarde porque é parvo. Não há nada para fazer. Antigamente tinhas... Agora há lugares marcados. Antigamente não havia. Antigamente também abriam as portas muito mais cedo e permitiam que tu entrasses com essas coisas todas. Porque quem quer ir mais cedo arranja o melhor lugar. Hoje em dia não é preciso isso. Mas voltou a haver o convívio. Acho ótimo. No jogo é às 8 da noite, vou para lá às 3, almoço com os amigos que vêm do Norte, os do Sul, os de França, os de Luxemburgo. É ótimo e é essencial. Voltando à minha história, nós abusamos muito destas comeseiras e bebemos bastante e aguentamos bastante, só que, apesar de não fazermos figuras tristes, não fazemos, somos gajos bem comportados. Sim, mas eu quero... quero dar aqui uma aura positiva à coisa. Não costumo fazer figuras tristes, nem a rapaziada com que eu vou. Mas ficas um bocado alterado, não é? Ao ponto de ir de t-shirt em janeiro para o estádio do Sul. Acontece que aí as tuas defesas baixam um bocadinho, o teu instinto também, os reflexos são os melhores e a visão fica um bocado turva. Eu tive dificuldades em ver o gol do Mantorras, por exemplo.
Lembro que uma vez marcou um gol na outra baliza. Tive alguma dificuldade que a gente estava na baliza do lado de cá da avenida. Epá, e na bancada, como é que eu vou explicar isto? Eles devem ter tirado cadeiras dali. Sim. E deixaram os ferros. Pois é, Silver é assim. É um estádio aprovado pela Liga com uma placa Silver, que é prata, para quem não sabe, que é segundo escalão de estádios. Para uma coisa, é um estádio do fim, é um cocó. Sim, mas os ferros... Os ferros estão na bancada de pedra. Mas os ferros são Silver. São. Por acaso é um Silver muito enferrujado. Sim. Consegui ver depois das calças, estava muito feliz. Para o que é que acontece? Este é normal. Dá 2 passos para a frente, enfia o ferro que fura as calças de ganga e enfia-se na perna até ao osso. Ainda tenho aqui a marca, não vou aqui mostrar, porque não fiz a depilação. Mas ainda hoje tenho aqui a marca. Epá, estava de tal maneira bem que achei aquilo. Está-me a incomodar aqui qualquer coisa. E realmente quando puxei a perna, que estranho, assim, um ferro das calças. Não me lembro de ter trazido isto. Pois claro que não trouxe, estava lá no estádio. Epá, sangue, mas aguenta-me até ao fim. Claro. Estava impecável. Pá, quando saí comecei a ter algumas dores, muito sangue, não se percebe, mas ainda consegui arranjar a maneira de meter um daqueles guarda-sóis de esplanadas. Estás a ver? Não é um guarda-sói normal, é uma coisa... Vamos continuar a conversa por aí? Vamos. Fechei aquilo e achei que devia contemplar o meu grande amigo Tiago Coelho. Tinha um carrinho novo, um Clio Rip Curl. Meti aquilo lá dentro. Mas um gajo que tem um Clio Rip Curl tem aquela coleção de CDs brutais. Pronto, na autoestrada deparei-me com essa situação. Epá, não tinha nada para fazer e estava muito irrequieto. Abri o porta-luvas e veio coisas dos anos 80. Epá, CDs absolutamente deprimentes. Mas era como assim outro para ouvir aquela música de amor? Não, o Eric Clapton. Não, atenção, eu acho que Eric Clapton tem algum estatuto. Não, estamos a falar de Eric Clapton para baixo, entre Eric Clapton e a lama. E eu ouvi aquilo assim, isto não tem qualidade. Abriu o vidro, autoestrada, A2, e ele riu-se. Pensava que eu tinha mandado um papel e não sei o quê. E eu disse, a caixa também não é preciso, tal. Este livreto, uns 10 CDs voaram. Quando não percebeu... Tudo de uma qualidade... sim, só lhe fiz um favor. E o Tiago sabe sabe isso. Só hoje parei... é uma pessoa muito melhor por causa disso. Muito melhor. Muito mais instruída a nível musical. Sem dúvida nenhuma. Parei quando deparei-me com um best-of do Dire Straits. Bom! E então pusemos o best-of do Dire Straits e eu fiz no braço dele a guitarra, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Este tipo de loucura eu acho que é ótima, estás a ver? Faz parte do benfiquismo. E depois cheguei a Lisboa, com muitas dores deixaram-me a Benfica e liguei a uma pessoa que tinha conhecido há uns tempos, que tem a fama de ser uma santa e realmente era. E eu disse, Wander, sábado à noite, o que é que vamos... Vamos um encontrozinho, uma coisa assim só. Pode ser no teu trabalho, que é o sítio onde tu passas mais tempo. Não foi na casa dela, que foi muito mais interessante. Fui lá e resolvi ir lá e fui ficar cá a dormir. O ferro já tinha saído. Não mostrei nada. No dia a seguir acordámos com muito sangue. E eu disse, meu Deus, o que é isto? Não foi, não, era da meu joelho. Não era joelho, é perna. Era da perna mesmo. Já explica assim. A minha santa mulher trabalha no hospital e por isso marcou-me uma consulta como pessoa responsável que fui 3 dias depois à consulta. E isso é um grande lance. Fico... É que mesmo que ela quisesse, já não quero nada com este... Estou aqui para a consulta. Boa tarde, João Gonçalves, consulta. Outra vez, que engraçado. Palavras imortais do médico que me viu. Olhou para aquilo, olhou para mim. Como é que você fez isto? Isto é uma longa... Só foi jogar bola. Não, eu disse, foi com futebol. Com futebol, mas... Vamos achar na bancada. Ficou assim, mas não sei se lá, isto já foi quando? Foi agora, no sábado. Você é um anormal, palavras imortais. Você é um grande anormal. Ela morreu de vergonha, aposto. Não, acho que sentiu ali uma ponta de orgulho, dizer, os médicos do meu hospital não estão a perceber o hooligan que está aqui. Achas que ela... mas ficou tudo bem, fiz um tratamento espetacular e começou a ter que ir comigo para o Tapas ao fim de... Para o Lizarran ao fim da tarde. Só para... o menino tem dói-dói, vamos ver cervejinha. Aconselho a todos, se estiverem atrás de uma miúda, dói-dói, hospital, cervejinha, imbatível. Não, enfim. E pronto, e a propósito, tu achas que temos uma dúvida, por que é que tu trazes um caderno com notas? Não queres ver as notas? Não, quero. Curiosidade só. Contigo, eu por acaso, o meu produtor executivo aconselhou-me a ter um guiãozinho, para um fio condutor. Mas contigo é impossível.
Eu levo isso como um elogio. Pois, claramente. Tu achas que ela... Vamos continuar nessa. Não, é só a última pergunta acerca disso. Tu achas que ela é feliz contigo? Acho que sim, é muito. Aliás, como toda a gente à minha volta. Achas que ela tem orgulho, tipo, quando te apresenta às amigas e assim, ou às colegas, à família? Isto é o meu marido, João Gonçalves. É um misto de orgulho e embaraço. Eu acho que, sabes que ela já me confidenciou isto, e sou muito amigo dela, que já sentiu bastantes vezes vergonha de ti. Não, isso é mentira, porque repara, é uma pessoa que me dá sempre força para ela tudo. contou-me uma cena que é... um gajo cai de uma cama de rede e consegue-se aleijar, não dá para uma pessoa achar que é normal. Meu querido Diogo, isso não é preciso a minha mulher ter vergonha, eu sinto-me um imbecil. Eu fui de tal maneira que cheguei ao hospital com o ombro, portanto tirei a t-shirt, com o ombro assim, não é? Foi a clavícula que partiu, isto ficou assim, parecia um camelo com uma bossa. E entrei lá e a primeira coisa que disse, ou quando me falaram assim mais perto, você já agora fez isto aqui de moto. Disse assim ao senhor, que nunca foi de moto. Mas de moto, por acaso, geralmente, você deve saber, geralmente de moto e depois caí de uma cama de rede. O gajo ficou assim, está a ver? Por isso é que ele disse que foi de moto. Virei logo, tens de ter estas... isso é um acidente, quer dizer, nem quero falar disso. Cair da cama já vi que vieste aqui munido de 2 livrinhos. Sim. Mas antes de irmos aqui, aqui há dias confidenciaste-me que gostaste muito de privar com o José Luís. O José Luís, o nosso jogador, Sim. Tenho aqui uma pequena lembrança para ti. É? Do José Luís. Do José Luís? Sim, que ele que me enviou. Irmão de Jorge Silva. Diz aqui, olha, José Luís, fortíssimo. 1986. Anda dobradinha. Estás a ver? Quando estiveres com ele... Isto é lindíssimo. Para já vou pedir a ele... Sim. Para me dar aqui uma dedicatória, porque ele sabe que eu conheço a história dele. Eu vou dizer aqui uma coisa... Então toma lá a equipa. Não me deixaste acabar. Que maravilha, sim. Tens aqui a equipa. Consegues decifrar aqui a equipa? Não? Consigo, sim senhor, posso. Então força. Portanto... Mostra ali para a câmara. Para a malta ver. Vamos lá ver. Posso assim, produtor? Achas que dá? Então eu vou aqui dizer... Isto é muito longe, não é? Mas eu vou dizer... Este senhor de amarelo é o meu ídolo de sempre. É o senhor Benfica. É Manuel Bento, Nené, António Bastos Lopes, Samuel, e ainda hoje estamos à espera que seja o melhor central da Europa. Bom, Nunes, um jogador que eu achava alguma curiosidade, mas que não era aquilo tudo. Oliveira, António Oliveira não era o central que vocês acham que era. Nem ele lá. Não, foi depois de Mozart e Ricardo, salvo eu. António Oliveira, um rapaz simpático. Depois aqui, Jorge Silva, curiosamente, o irmão do José Luís. António Veloso, que esteve no meu programa há muito tempo e que é o capitão. É o capitão. Minervino Piedra, que faz parte da equipa técnica do Benfica. José Luís, com o seu grande cabelo, incrível. E o grande Camané, não o fadista. Carlos Manuel, chama a vossa atenção para a qualidade desta camisola de manga comprida, com as quinas aqui na manga, que é uma coisa cada vez menos. Isto é ouro. Terceiro anel lá atrás, diabos vermelhos a fazerem fumo. Eu estava nos diabos vermelhos, não por ser ultra, que nunca fui uma coisa dos outros. Não, eu ia para onde se fazia barulho e se via o jogo de pé e tentava replicar em minha casa estes fumos. Uma vez disseram-me que açúcar e outra coisa qualquer dentro de uma folha de jornal, se puséssemos fogo àquilo, aquilo dava fumo. Não aconteceu. Aconteceu aqui incendiando a varanda da minha mãe. Aquela mancha que lá está em casa é disto. Bom, isto é um grande Benfica, mas isto já não é o Benfica que me enchia as medidas, ao contrário das pessoas olham para isto é que era. Não, calma. Esta equipa do Benfica já tinha muitas lacunas e já não era aquilo tudo. No entanto, ainda era uma belíssima equipa. É uma equipa que, com o 6 do Carlos Manuel. O Zé Luís, era o que eu ia dizer. O Zé Luís... Tens aqui essa... O grande Zé Luís, com o seu penteado, para quem não conhece, camisola da Shell. Mas sabes que eu acho que eles, muitas vezes, são capazes de se sentir esquecidos. Não, hoje em dia não concordo nada com isso. Não, o Benfica até nisso, e isso é importante, não só puxar os adeptos, o Benfica conseguiu restaurar e reencontrar-se e fazer as pazes com a história. E sentaram-se os senhores do Benfica e disseram assim, quem é que ainda está vivo que tenha servido o nosso clube? E agora temos de estar aqui a discutir, sentes muito orgulho de ver lá
o Pepa, o Bruno Basto, o Paulo Madeira, ao mesmo tempo vai o Zé Augusto, quer dizer, não se pode comparar, são termos diferentes, mas todos, como tu disseste há um bocado, vestiram a camisola do Benfica. Todos eram o seu contributo ao Benfica. Podias gostar mais, podias gostar menos. O Sr. José Luís é uma pessoa, não partilhando da tua opinião, tem uma um pouco diferente. As pessoas mais novas não são obrigadas a saber quem é José Luís. Por exemplo, na BTV, nos corredores da BTV, Sim, aquilo é muita agitação. Mas como é que tu consegues identificar, ou perceber, ou conhecer a história? Se tu não conheces a história, né? Se tu não conheces... Mas tem que partir de ti. Já tens condições para... Sim, mas agora é muito mais fácil. Agora é muito mais fácil. Mas tens de ter interesse, não é? Tens de ter interesse, tens de ter gajos como nós aqui, agora, a dizer assim, pá, vamos ver os clique... jogos do José Luís. Sim, mas temos de ser nós. Temos de ser nós. Pois. E tem que ser a BTV, tem que ser o Jornal do Benfica, e tem que ser os mídias, a rádio, tem que ser... Mas está-se a fazer esse trabalho. E eu não tenho dúvidas nenhumas do que estou a dizer. Não, eu sei. O que eu digo é que o que acontece ainda muito é, para mim, com 43 anos, é chocante entrar nos corredores da BTV e ver o Zé Luís assim que estava um posto à espera de entrar no ar, que é coisa... Pá, é uma televisão, eu não estou lá todos os dias, mas presumo que nas televisões e nos jornais, o nosso produtor deve saber disso, é normalíssimo estarem figuras públicas, em jogadores e tal, ali à espera, ninguém os está a chatear, porque já jogaram há 30 anos e os mais novos, é o Zé Luís. E isto, a primeira vez que vi o Zé Luís, eu fiquei assim, olha assim, José Luís, extremo direito do Benfica, e ninguém vai aqui falar com o homem, ninguém... Pá, as pessoas passavam com indiferença, então, Zé Luís, está bom, olha, a seguir entra aí no debate e tal, assim, pá, obrigadíssimo. Então, pá, eu fui lá, direto a ele, assim, trata-se de José Luís, efetivamente, não é? Sim. Epá, eu vi todos os seus jogos no Benfica, eu nasci em 73, pá, e os olhos do José Luís brilham, porque ainda por cima é uma pessoa que tem memória. Muitos jogadores não fazem a menor ideia do que é que estão a dizer. Pá, não se lembram dos jogos, sim. O José Luís lembra-se. E tem histórias, e é muito bom contador de histórias. Epá, eu tive 1 hora da primeira vez que me cruzei com o José Luís, ali a falar, e depois, mas assim, ninguém aqui no... Eu venho aqui já muitas vezes e tal. Ele não leva a mal. Os mais novos, miúdos de 18, 19, 20 anos estão lá, jogou no Benfica, não faz ideia. Não faz ideia. Sim. Eu fui logo, assim, tu, Sr. Tá bom. Sim, mas eu não sei. Jorge Silva, por amor de Deus. Pá, já tive o prazer de ter José Luís no Sim, como tinhas falado de uma forma tão... Não foi o melhor extremo-direito que passou pelo Benfica, mas era um jogador acima da média. Esse já sabemos, não foi? Não, o melhor jogador de extremo-direito do Benfica usava manga comprida, tinha grande estilo, levou 7 em Vigo, chama-se Karel Poborski. Eu sei que há Vítor Paneira, mas estrangeiro foi o Poborski. Tinhas que dizer isso. Tinha que dizer isso. Nem ficava... Queres que eu fale sobre os livros? Pá, eu para já, a pessoa, a malta que nos está a ver em casa, eu e o João partilhamos de um... Vamos chamar-lhe um hobby intelectual. Um hobby intelectual. Trata-se de livros. Sim, se trata de livros. Pá, de coleção de livros ligados ao futebol. Pá, e o João trouxe aqui 2 pequenas amostras, 2 relíquias. São relíquias autênticas. Isto tu estás a dizer, eu gosto de elevar um pouco isso e dizer, não, nós somos profundos conhecedores de literatura futebolística. Que era uma coisa que, mais uma vez, a malta mais nova não sabe a sorte que tem agora. Podemos estar a falar disto aqui. Há 10, há 15 anos, era impensável. Tu ias a uma livraria e tens um livro de futebol à venda. Era estúpido. Eu era assinante. Estás a ver? Eu fazia assinaturas anuais. Estás a ver? De conceitos de uma revista, de 2 revistas italianas. Sim. E era assim como instruía, estás a ver? Pá, e esta rapaziada agora, com um clique, estás a ver, ou com menos de metade dos euros, estás a ver, consegue ter acesso às cenas. Pá, mas pronto, estão mais preocupados em fazer... Já agora, para enquadrar, eu sou do tempo que a minha mãe queria-me oferecer alguma coisa, aquelas coisas que as mães faziam, tiveste boa nota, no meu caso nunca tive boas notas. Não tiveste negativa, só para terminar, não tiveste negativa, a mãe vai estar uma coisa, sabes o que é que eu pedia? A revista 11. 11 Mundial? Sim, estava lá eu ia-te contar isso. Era carota. Porque eu era caro, exatamente, e as minhas aulas de francês, na escola, como a professora, viu que eu não dava, disse, vocês gostas tanto de futebol, comprar uma coisa que te interessa, vens para aqui e eu ajudo-te a traduzir. Mas isso é excelente. Estás a ver? E as minhas aulas de francês eram isso. Estás a ver? Traduzir a 11. Estás a ver? Eu em casa dos meus pais ainda tenho um caixote com as 11 guardado. Tens? Tenho. Isso é excelente. Um dia vamos ter que... E ainda tenho
Pois, daqui não tenho. E não compraste as futes portuguesas do Luís Eduardo Romano? Claro que sim, meu. Claro que sim. A fute mundial. A fute portuguesa. Sim, era do Luís Eduardo Romano e uma vez por... Pá, houve essa lacuna durante muitos anos. E hoje podemos, felizmente... Estás a falar com uma pessoa, não sei se... Isto mostra o teu grau de intelectualidade. Há aqui muita leitura. Estás a falar com uma pessoa que guarda os relatórios e contas das Assembleias. Eu também guardo. Só isso. Sabes porquê? É só isso. Aliás, a minha mente aqui não me deixa mentir. Sabes porquê que eu guardo? Porque quando vou para deitar aquilo, faço não, isto é um documento oficial do Benfica, vamos arranjar aqui um bocadinho. É muito intuito. Mas nos livros, eu vou-te dizer como é que eu não sou uma pessoa que leia, também não sou uma pessoa que não gosta de ler. Eu gosto de ler jornais, revistas, mas literatura propriamente dita, nunca fui pessoa de me dedicar tanto assim a literatura. Mas há um livro que muda a minha vida e me mostra a luz em relação a literatura sem ser revistas com fotografias e tal. Álvaro Costa, portista, grande comunicador, um gajo de 5 estrelas. Sim, eu gosto muito de ouvir. Um dia disse-me assim, a maneira como tu falas do Benfica e de futebol e o interesse que tu tens que ir ler um livro do Nick Hornby que se chama Fever Pitch. Isto foi a meio dos anos 90. Eu disse, sim senhor, tomei apontamentos. Sim. E aqui está. É este livro. Em português tem uma tradução muito estúpida, que é a letra. É a febre no estádio. Eu comecei a ler isto. Esta é a versão em inglês. Também tenho em português. A primeira vez li tudo em inglês. Fala do Benfica. Um livro que refere-se ao Arsenal Benfica. É esse livro, exatamente. Esta é a versão portuguesa. Que ofereci à minha mulher, por acaso, muito contente. Isto é o livro da minha vida. Porquê? Não sei se já leste, mas... Maravilha. O que acontece aqui é o seguinte. Tu estás a ler aquilo, estás a tentar entrar na história, estás a tentar não adormecer, estás a tentar não desistir daquilo. Isto é muita letra, não tem coisa, e de repente há uma passagem de livro e diz assim. Eu sempre tive problemas em casa. Isto é na primeira pessoa, ele é adepto do Arsenal. E diz assim, eu tenho muita dificuldade com datas, tenho muita dificuldade em contextualizar acontecimentos da minha vida, mas tenho uma cábula fantástica, que é quando a minha mãe diz assim, lembra-se aquela do aniversário em que veio cá o teu tio e não sei o quê. Não. Que o bolo era assim. Espera aí, isso foi na véspera do Arsenal Tottenham, de 1975. Eu acabei de ler aquilo, fechei o livro e pensei assim, meu Deus, o que é que acontece? Estão sempre a falar nos anos que eu faltei da minha irmã, mais nova. Minha irmã faz anos a 16 de setembro. Ninguém nasce a 16 de setembro porque pode calhar numa quarta-feira europeia. Toda a gente sabe isto, quer dizer. Primeira eliminatória da UEFA. E acontece... A culpa não era minha, era da UEFA. E acontece... E dela, de nascer. E tu vais-me dar muito valor a isto. Também não. É o seguinte, 1988, como já falámos aqui, é ano épico. Vamos à final. O primeiro jogo é contra os campeões, e na altura eram só campeões, taça dos clubes campeões europeus só contra campeões da Albânia. Então tinha que ver Albânia. Não havia nada mais exótico. Ora bem, 16 de setembro de 1987, Benfica, Partizani e Tirana. E os meus pais fizeram a festa, convidaram a família, não sei o quê, João Gonçalves aqui para jantar. Não vou jantar, então. Benfica, Partizani. Benfica aqui? Partizani e Tirana, campeões albaneses, fortíssimos. Já volto, vocês vão jantando e tal. E durante anos eu veio com esta história. E como veio com esta história, passados muitos anos, há uma discussão em ambiente familiar. É naquele ano que tu não jantaste. Não é aquele ano. Não é aquele ano. É uns anos quaisquer que... Não. 16 de setembro de 1987. Benfica, Partizani, Tirana. Estava tudo aqui. O homem viveu a minha vida. Claro, devorei o livro. Sem nos conhecermos de lado nenhum. E depois descobri que o Nick Hornby tem duas paixões. Futebol e música. É a minha vida. O gajo escreveu a minha vida praticamente antes de eu a viver. Quem tiver possibilidades de uma FNAC provavelmente é capaz de se encontrar. Sim, uma Bertrand. Mas eu até tenho algum repúdio em mandar essas às nossas livrarias portuguesas. Nada contra, mas são muito incultos. Tu dizes, Amazon, ou vão à FNAC online pode ser traduzido, porque toda a gente tem uma vontade em inglês. Sim, em português, e está muito bem traduzido. Essa versão é muito boa. Tens aqui este pequenino, este livro de bolso.
Pá, a partir do Fever Pitch quis mais e mais e mais, levei algumas banhadas, mas depois rapidamente, porque comentava isto contigo e comentava isto com pessoas mais velhas, pá, então, se gostaste do Nick Hornby, tu tens que ler Eduardo Galeano, que é um uruguaio. Isto foi o Fernando que me trouxe agora do Brasil. É um livro que eu já li em PDF e que vou aqui mostrar. É uma versão de bolso, praticamente. Isto é uma bíblia. É o futebol ao sol e à sombra. Está traduzido em português do Brasil. E quem nunca teve o privilégio de passar por estas crónicas, faça com urgência, que isto lê-se muito bem. São coisas vividas na primeira pessoa? Sim, é a visão dele de vários mundiais e ao mesmo tempo manda umas piadas da época, da queda do muro, por exemplo, em 90, coisas assim importantes. Mas a maneira como escreve, este livro abriu-me os horizontes. Rapidamente larguei tudo o que era possivelmente interessante em Portugal, que não há. Não vejo pessoal em Portugal a editar. Inglês também não é de fácil compreensão. Tens para ler em inglês o Fever Pitch. Há malta que lê com muita facilidade. Andas aqui algumas coisas perto, expressões e por aí fora. E abre-te uma literatura, o nosso produtor está aqui, não me deixa mentir, uma literatura e uma comunicação que é a sul-americana, principalmente a brasileira, a uruguaia, a argentina. Que é uma delícia. Eles têm, aliás, quem estiver interessado, conhece um site argentino que tem o livro. Sim. Que é o livro de futebol, pesquisem aí, que aquilo é uma biblioteca de conteúdo. Eles são tão bons a falar do jogo como tão chatos a jogar nos campeonatos internos. Sim, o campeonato brasileiro não é aquilo tudo. Mas tu vês um debate de 2 horas, como nós estamos aqui a fazer, mas na televisão brasileira e não te vais embora, não consegues. Estás a aprender, eles vão sempre cruzando coisas históricas, estás sempre a aprender. Na literatura é muito melhor porque eles escrevem a cantar. Eles escrevem com sotaque. Eles chamam um grande gol, não é um golão, é uma pintura. Eles são românticos, são poéticos e tratam o futebol com muito amor. E é isto que eu basicamente me revejo, é isto que eu quero na minha vida. João, estamos a chegar aqui ao final do nosso programa. Queria-te agradecer. É sempre um prazer, um privilégio ter-te aqui no Estaminé. Só vim por causa da cerveja. Eu sei. Já vou acabar. É sempre um privilégio. O João Gonçalves, quem quiser comunicar com ele, vai ao Red Pass dar uma vistinha de olhos. Uma pessoa bastante acessível, que eu viro na luz, dê-lhe uma palavrinha, sempre amável. E da nossa parte, já sabem, vão ao YouTube, subscrevam, partilhem o canal. Alguma ideia, mandem um e-mailzinho, uma mensagem, estamos cá para responder. E é isso, estamos juntos aí, rumo ao Tetra. Vamos esperar pelo próximo livro do João. Deus queira que seja este final da época. João. Diogo, um prazer. Obrigado, my friend. Isto vai ser um sucesso, o teu programa. Campeão dos campeões. Este ano. É isso.